Redonda, Futebol Debate, estamos chegando e terminamos a primeira fase do Campeonato Paulista. Já na próxima semana entrando em quartas de final. E claro, hoje aqui no Mesa Redonda, tudo para você do término desta primeira fase. E o São Paulo, hein, gente? Todo mundo dava a classificação do tricolor como melzinho na chupeta, vai passar tranquilo. Foi um sufoco e foi no último minuto, tem lance polêmico, tem tudo da classificação do tricolor, que passou como o primeiro do grupo, mas se empatasse com o Ituano, o que acontecia até os 45, 46, o São Paulo também se juntaria ao Corinthians do Chico Lang e do Paulo Sérgio, que vão assistir na poltrona, com controle remoto na mão, né? O Corinthians que se despediu hoje também de forma melancólica do campeonato, mas preservando os titulares, porque na quarta-feira tem decisão da Copa do Brasil. Como decisão, Rafa? É claro que o Corinthians vai jogar a vida dele na próxima quarta-feira contra o... A gente vai falar muito sobre esse Corinthians, projetar o jogo da próxima quarta-feira, avaliar o que foi a campanha vexatória do Corinthians no Campeonato Paulista. E atenção, o presidente Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, ele veio às redes sociais hoje e parece que o Corinthians está em processo eleitoral. Processo eleitoral. Tá certo? Então daqui a pouquinho a gente volta, tem Palmeiras, tem Santos, tem tudo para vocês hoje no Mesa Redonda. Vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já. Alô, sejam muito bem-vindos agora de forma definitiva, né? Temos aquela primeira entrada, coisa no frio legal no som, mas agora sim, tudo legal para falarmos do final da fase de classificação do Campeonato Paulista, já projetando o que vai acontecer na próxima fase. Teremos confrontos importantíssimos. Hoje o São Paulo lá em Itu, hein? Todo mundo achou que ia ser uma tranquilidade, vai pegar o time que vai ser rebaixado e tal. Foi um sufoco pro tricolor, foi praticamente nos acréscimos, na prorrogação, com pênalti, enfim, tem muita coisa para falar desse São Paulo. O Corinthians do Chico e do Paulo se despediram de forma melancólica do Campeonato Paulista, mas no próximo meio de semana, quinta-feira, o Corinthians tem decisão da Copa do Brasil. Garrafa, decisão sim, decisão. É um mata com o São Bernardo jogando no 1º de maio. O Corinthians hoje entrou com um time completamente reserva e por isso também acabou empatando com a Água Santa. Vamos discutir muito sobre isso, sobre o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que veio hoje nas redes sociais, né, e voltou a falar sobre a política do clube. O Corinthians parece que ainda está num processo eleitoral. Vamos discutir isso também. E atenção, hein? O Paulo Sérgio conversou com o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, depois de tudo que o Duílio disse hoje nas redes sociais e no programa do Benja. Então, daqui a pouquinho teremos aí uma resposta aí do presidente do Corinthians que conversou com o Paulo Sérgio. Tudo para você não perde por esperar. O Palmeiras nadando de braçada pelo 3º ano consecutivo. O Palmeiras se classifica de forma invicta e em primeiro lugar na fase de classificação do Campeonato Paulista. Tem também a coletiva do Abel, depois da confusão da semana passada, lá no Clássico, lá no Morumbi, quando foi chamado português de M pelo Belmonte, não deu coletivo. O Abel falou sobre esse tema, vamos falar muito sobre isso. Sobre o Palmeiras, que não está se sentindo em casa jogando em Barueri, porque não tem o Allianz já para a fase de quartas de final. O Santos é a surpresa, para mim, mais agradável do Campeonato Paulista. Segunda melhor campanha, estando no grupo de quem? Das equipes que foram rebaixadas, Ituano e Santo André. E, claro, temos convidados mais que especiais. Nossa produção nadando também de braçada, né? Vou apresentar para a gente não perder muito tempo. Se a gente ficar apresentar o currículo do nosso convidado na íntegra, vai o programa inteiro, não é verdade? Porque esse tem história para contar. Na tela, o nosso primeiro convidado de hoje. Canhotinho, bom de bola e sempre super importante por todos os clubes em que ele passou. Assim foi a carreira do Michel Bastos, um dos nossos convidados desse domingo do Mesa Redonda. Com passagens pelo Lyon da França, pela Roma da Itália, além de ter jogado ainda por São Paulo e Palmeiras, o Michel teve destaque na nossa seleção e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2010. Hoje, o Michel tem alguns negócios e vai contar pra gente tudo sobre todos eles. Seja bem-vindo ao programa, jogador! Quer dizer, então, que a produção, aproveitando esse momento mágico de rivalidade de São Paulo e Palmeiras, trouxe um cara que tem um currículo internacional, Copa do Mundo, e que jogou pelos dois.
A produção foi muito bem, nota 10 para nossa produção. Obrigado pela presença, Michel. Obrigado a vocês pelo convite. Pô, uma honra estar aqui com esses fenômenos aqui. O prazer é nosso. E o Zé Paz, na apresentação, falou que você tem negócios, né? Não precisa abrir, mas como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Tem que continuar trabalhando, né? Tem boleto para pagar, né, Michel? Não, tem boleto para pagar, não. A gente hoje tem uma empresa de marketing e propaganda, a gente faz gestão de atletas. Eu tenho um projeto meu que é o The Football Camp, onde eu trabalho com crianças de 10 a 15 anos. Eu faço um camp por ano, mas é um camp mais mostrando a realidade que é o futebol hoje com a tecnologia. Então mostrando para esses garotos que hoje, no meu consentimento, eu acho que se essa molecada não colocar na cabeça que eles têm que virar um atleta de verdade, você não vai jogar. Entendeu? Então hoje em dia eu acho que eu ainda peguei um pouco dessa transição da tecnologia, onde você treina com GPS, você joga com GPS, é monitorado pelo fisiologista e tudo mais. Então eu falo, tem meninos com qualidade enorme, mas não consegue se doar, se formar um atleta. E garotos que têm menos qualidade, mas que se doam, treinam e se adaptam ao momento que é o futebol hoje, vai jogar. Então é isso que a gente mostra dentro do nosso projeto. Sentiu só a qualidade do nosso convidado? Além de história brilhante em São Paulo e Palmeiras, Copa do Mundo, grandes clubes pelo futebol mundial, o Michel também está de olho no que está acontecendo no mercado. E muita gente, porque aqui é o seguinte, quando o Palmeiras está bem, o Palmeiras tem estado bem por muito tempo, a gente, obviamente, como opinião, elogia o Palmeiras, que está bem. Tem uma coisa pontual aqui que você pode discordar. A gente fala mal, às vezes, do Corinthians, porque o Corinthians está mal. E vice-versa, o São Paulo e tal. Aí o pessoal fica, eu estou na fase que todo mundo acha que eu sou palmeirense. E o nosso próximo convidado vai confirmar o que eu sempre falei. Aliás, quase que eu não vim apresentar o programa hoje. O meu Londrina tomou de 6 do Atlético Paranaense. A gente ganhou por 1-0 em Londrina, beleza. Um empatezinho, até perder por 1-0 para pênalti. Tomamos de 6. Fomos eliminados do Paranaense, estou quase de luto. E esse meu amigo, que hoje brilha na crônica de São Paulo, começou, ele é lá de Londrina também. Né? Ele sabe muito bem da relação que eu tenho com a cidade de Cambé, no Paraná. Aliás, eu estive lá, né, nesse meio de semana, cheguei ontem aqui em São Paulo e de cabeça inchada por causa do meu Londrina. Coloque aí quem vai comprovar que eu não sou nem Palmeiras, nem Corinthians, que eu sou Londrina. O nosso próximo convidado vai confirmar para você. Um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda é referência pra gente quando o assunto é jornalismo esportivo de qualidade. André Galvão é repórter do SBT, comentarista e apresentador da Rádio Transamérica e dono de uma opinião forte sempre que solicitado pra falar de futebol. O Rafael Claus foi chamado pelo VAR e resolveu ignorar o VAR, porque assim é o Rafael Claus. Hoje aqui não vai ser diferente não, né, André? Bem-vindo ao Mesa, querido! Que legal, André Galvão. Agradecendo o SBT, a Transamérica, pela liberação aqui do André, que eu vi nascer lá no norte do Paraná, no jornalismo, na Brasil Sul de Londrina. Também já trabalhei lá na Brasil Sul e tal. E estamos de cabeça inchada com o nosso tubarão, né? Mas o André lá na Transamérica e no SBT, um trabalho brilhante. A gente tá muito feliz de receber você aqui. Tava difícil agendar uma data, mas falou, não, vamos arrumar uma data pro André, tá certo? Puxa vida, muito obrigado. Eu nunca tive um vídeo desse, eu quero para mim. Inclusive eu quero para mim, é muito especial. Eu tenho 43 anos de idade e pelo menos uns 35 acompanhando a TV Gazeta, o Mesa Redonda. Poxa, estar ao lado aqui do Chico Lang. Não fala isso, 35 anos já é tempo pra caramba. Eu te vejo há 35 anos pelo menos, né? Vejo todas essas feras. Mas eu não tenho problema em envelhecer, não, tudo bem. Olha, Garrafa, só uma coisa aí que você falou é verdade. Você realmente é um cara que gosta do Londrina, como eu também gosto do Londrina. Né? Eu fui criado em Londrina, nasci aqui em São Paulo, mas fui criado em Londrina. Mas não torço só pro Londrina e nem você torce só pro Londrina, não. Isso é verdade. Só pro Londrina, não. O senhor, agora não vou nem falar. Já tinha um verde lá atrás. Eu pro Londrina, o meu tubarão, torço pro CAC também, a coisa tá feia pro CAC, e torço também pra seleção brasileira. Senhor André, o senhor nem começou, não me comece o programa com o pé esquerdo, por gentileza, hein? Tá certo? Por gentileza. Assim, mas tomamos de 6 hoje, André. 6 pro Atlético, né? Mas pro Londrina o objetivo é subir da Série C para a Série B do Campeonato. Mas não precisava tomar de 6, que chacoalha, hein? Ô, Paulinho, boa noite, 0-0, time reserva. E o senhor conversou com o presidente do Corinthians, porque atenção, hein?
fiel corintiana. Quinta-feira tem decisão da Copa do Brasil. O Duílio voltou às redes sociais, falou com o Benja. Abração. Beijo pra você, Benja. Obrigado aí, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre o Duílio Monteiro Alves e todo mundo na expectativa do que o presidente Augusto Melo falou ou não falou sobre as declarações de Duílio Monteiro Alves, e o Paulo conversou com o presidente. Daqui a pouco, não dê spoiler não, daqui a pouco você vai nos falar sobre o presidente do Corinthians. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Garrafa, Chicão, Boa André, noite, Michel, obrigado, né? Jogador, Mário. Ô, você de casa também. Agora eu tô sabendo. Obrigado pela informação. Por isso que ele fica discutindo comigo toda hora. Não começa. Eu vi atrás Começamos ali, o programa bem verde, hoje. né, e tal. Começamos o programa, fiz uma abertura sem nenhuma crítica ao amigo. Não, mas falando que o senhor tem uma eu tô- informação exclusiva, você já começa a pegar no Mas meu a pé, informação Paulo. é depois. Tá certo, é A verdade. informação é O depois. senhor tem mas razão. agora eu tô linkando uma coisa Tá com a certo, o outra. senhor tem razão. Tá certo. Chico Lang, boa noite, Chicão, noite. você percebe? Não precisa, não é novidade, todos os convidados que vêm aqui, obviamente, se emocionam ao lado do Chico Lang, porque o Chico Lang é o Mesa Redonda. Boa noite, Chicão. Boa noite, Garrafa. Olha, na expectativa do que o presidente falou para o Paulo, né? Sim. Porque, como você disse na abertura, as eleições continuam. Os dois precisam descer do palanque, senão o clube não anda. É um negócio assim absurdo. Acusação de cá, rebate de lá. Mas vamos ver o que o presidente falou primeiro, antes da gente tirar a conclusão precipitada. Para não perder tempo, Miller, o que parecia teoricamente tranquilo não foi com o São Paulo. Que classificação hoje foi dura, hein, Miller? Boa noite. Boa noite, Garrafa, o pessoal da bancada aqui, Marina. Apesar do treinador que é fraco, mas o meu tricolor passou para a próxima fase. Graças a Deus! Graças a Deus. Apesar das besteiras que ele fez hoje, mas o Lucas salvou o emprego dele de novo. Ou seja, vocês já sentiram que teremos desabafo do Miller. Mas ele não fala do Carpini só hoje, não. O Miller tem insistido nessa tese faz tempo. Ó, quem estava sumido a semana passada, não apareceu, todo mundo sentindo saudade. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, Garrafão, velho de guerra, que saudade, cara. Dá um abraço aí também no pessoal da mesa. E eu tô aqui, à sua expectativa, viu? Você manda e eu obedeço. Até já. Quem sou eu para mandar no mestre? E ele vem lá direto da Mestre Caverna. Um dia a gente vai descobrir de onde fala o mestre Alberto Helena Júnior. Você percebeu, né, Michel? Tá lá dentro da caverna dele lá, enfim. E claro, todo mundo esperando, porque o Mesa, você sabe, tem presentes, tem enquete e tem ela, nossa Marina Buffon. Boa noite, Marina, presentes e enquete. Boa noite. Garrafa, para você, para nossa mesa especial. E para você aí de casa, porque realmente hoje os presentes estão, ó, daquele jeito. Mas antes vamos para a enquete, porque todo mundo quer saber qual é o duelo mais difícil das quartas de final. Você entra lá no gazetesportiva.com e vota em uma das opções. Palmeiras e Ponte Preta, Santos e Portuguesa, São Paulo e Novo Horizontino ou Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Vota lá e depois a gente traz o resultado aqui, vamos debater também. Agora os presentes, se você quiser ganhar um deles, coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, falando qual você quer, vou falar, são 3, tá? E depois a gente vai conversando sobre os próximos passos. O primeiro deles, a nova camisa da Ponte Preta, tamanho M. Um agradecimento especial aqui para a Diadora também. Olha que linda a camisa da Ponte Preta que vai pegar o Palmeiras aí na próxima fase, nas quartas de final. Luva profissional da Poker é o segundo presente em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André. E o terceiro presente é um conjunto de produtos da São Silvestre que são vendidos no site lojasaosilvestre.com.br. Esse conjunto que está aparecendo aí na tela vem com uma viseira, uma camiseta tamanho G, uma sacochila e um copo térmico, como eu disse. Então utiliza a hashtag Mesa Redonda no Twitter, a gente vai conversando. Que legal, bastante presentes para você que está nos acompanhando. Hashtag Mesa Redonda, precisamos colocar a bola para rolar e vamos com o Zé Paz, que está voltando lá de Itudo, Novelli Júnior, aonde acompanhou e vai nos mostrar com detalhes tudo que foi da classificação, sofrida do São Paulo contra o Ituano. Na tela. Bastava uma vitória simples contra um dos piores times do Paulistão desse ano para o São Paulo garantir vaga no mata-mata do campeonato estadual sem depender de ninguém. Só que de simples, a vitória para cima do Ituano não teve nada. A nossa entrega, a disciplina, tentar fazer aquilo que foi proposto por parte dos atletas
é o que me deixa tranquilo e confiante para nossa sequência. E ó que o jogo em Itu começou assim, com o São Paulo indo pra cima, apesar do gramado muito pesado por causa da chuva que caiu antes da bola rolar. A resposta do ituano veio nessa cabeçada perigosa do Tony Anderson, que o Rafael defendeu. Mas quando o Ferreirinha teve a segunda chance dele, agora de cabeça, aí não teve jeito. 1-0 São Paulo. Gol de cabeça lá, gol de cabeça cá. O Zé Carlos aproveitou o cruzamento do Vinícius da direita e deixou tudo igual, 1-1. O empate em Itu e as vitórias parciais do Novo Horizontino e também do São Bernardo, que jogavam ao mesmo tempo pelo grupo do São Paulo, chegaram a deixar o tricolor fora do mata-mata do Paulistão por um período de 4 minutos. Só que ainda no primeiro tempo, o Luciano recebeu do Igor Vinícius e marcou o segundo do São Paulo. O terceiro até poderia ter saído nesse lance envolvendo o Juan, que entrou na vaga do Caleri com dores na perna direita. Quem não desperdiçou mais uma chance foi o Zé Carlos. Gol do ituano aos 43 da etapa final e São Paulo de novo momentaneamente fora do Paulistão. Quando tudo parecia perdido, o VAR entrou em ação e ajudou o árbitro Rafael Claus a dar esse pênalti em cima do Juan. O Lucas chamou a responsabilidade e tirou o tricolor do sufoco. O fato é que eu não vou entrar no mérito da questão, mas existia 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço. São alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. E quando você está num estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Eu acho que o meu erro foi ter em algum momento me desequilibrado naquele momento final da partida e ter respondido. Mas a gente tem um limite, né? Então também não me arrependo, mas de maneira nenhuma ao ituano, às pessoas que trabalham aqui que eu respeito demais. Com esse resultado aqui em Itu, o São Paulo está classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista. O tricolor vai pegar o Novo Horizontino nas quartas de final em partida única realizada no estádio do Morumbis. Já o ituano está rebaixado para a Série A2 do Paulistão. Terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação à próxima fase, eu vejo o saldo muito positivo. É tudo que nós queremos para o São Paulo ainda? De maneira nenhuma, mas a gente está num caminho, é um processo de construção para uma temporada e não para uma competição. E a competição onde a gente se permitiu ver, mudar, trocar, alterar, ajustar e ver o que nós temos de melhor e entender tudo, tem que ser no estadual, nós não podemos fazer isso na Libertadores. Tá aí, foi sofrido. Eu queria saber de vocês por que foi sofrido. Pode começar você, beleza? Vocês fiquem à vontade, né? Porque tudo indica. Aliás, o ituano ficou na última colocação do campeonato. Está rebaixado, independentemente, mesmo se ele vencesse o São Paulo, seria rebaixado. Olha o adversário que o São Paulo enfrentou. E o São Paulo sofreu para fazer esse 3-2. Juntamente com o ituano, caiu também o Santo André, a Série B. O que aconteceu com esse São Paulo hoje, Milê? É claro que o São Paulo poderia ter feito mais gols, né? Poderia ter facilitado para ele, São Paulo, o jogo, né? Depois o ituano foi naquele sufoco, né? Fez 2 gols, né? de cruzamento, quer dizer, então acho que o time do ituano realmente fez uma campanha, tanto é que caiu para a Série A2, né? Do Paulista, mas, assim, você pode ver, esses treinadores têm essa maldição, né? Só se apegam a números, estatística. Eu não estou preocupado com estatística, hein, jogador? Eu estou preocupado com o desempenho do time. Sim. Isso é uma outra coisa, né? Já vem falando várias vezes, olha, o São Paulo não está jogando bem. Quer dizer, você pode ver, a portuguesa se classificou com 2 rodadas de antecedência. Estou só constatando um fato. E o São Paulo se classificou hoje num sufoco danado. Nos segundos finais. Exatamente. Então, acho que essa é a minha preocupação.
né? Porque depois pega adversários mais qualificados, a dificuldade vai ser maior. É claro que vai jogar contra o Novo Horizontino no Morumbi, pô, 50 mil pessoas diante de você, você agiganta, sem dúvida nenhuma. São Paulo é favorito. Mas eu acho que a classificação poderia ter sido mais fácil, né? São Paulo, acho que nesse ponto, né, técnico, de dinâmica de jogo, para mim tá devendo. Classificou? Tô feliz, porque eu sou tricolor. Mas eu tô preocupado com o desempenho do time até agora, nesse Paulistão fraco tecnicamente. Ô, Miller, eu creio Miller, que... só uma coisinha, posso fazer uma pergunta para ele? Miller, o São Paulo é confiável para você? Não, eu confio no time, eu não confio no treinador. E o treinador, eu já falei várias vezes aqui, eu vou repetir. O treinador não está no nível do time, infelizmente. Pra você ter uma ideia, estava ganhando o jogo, no segundo tempo, ele coloca 3 zagueiros para quê? Ele tira o Luciano e coloca o Diego Costa. E depois o terceiro zagueiro que tomou o gol, Galvão. Quer dizer, então, poxa vida, jogador. Aí o torcedor vai ficar irado mesmo, assim como eu. E teve situações, momentos do jogo que São Paulo voltou toda a sua marcação. Ficou marcando ali na linha do meio-campo. Jogando contra o Ituano, você não pode dar essas brechas. Continua marcando pressão, porque tem jogadores para isso e tem jogadores de velocidade. Agora, da enquete aí, eu creio que o jogo mais difícil é São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo e Novo Horizontino. O Novo Horizontino está jogando muito bem. Quando joga fora de casa, joga muito melhor que em casa. Então eu creio que São Paulo aí vai ter um jogo muito difícil lá no Morumbi. O Novo Horizontino ganhou do Santos na Vila e do Corinthians na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino empatou com o Palmeiras em Novo Horizonte, um jogo que foi melhor que o Palmeiras, né? Durante boa parte Foi do o início da temporada, né? Primeira rodada do campeonato. O Novo Horizontino jogou melhor que os 3 grandes que ele enfrentou. Ele jogou melhor que o Palmeiras, ele jogou melhor igual, que o né, Santos. Jogando de igual para igual, né? Melhor. Para mim, o Novo Horizontino jogou melhor. Inclusive que o Corinthians também na Neoquímica Arena lotada, com 40 mil pessoas, aquela coisa toda. Não tomaram conhecimento. Não. Ainda sobre o jogo de hoje, você também teve essa impressão, Michel, de que o São Paulo, em alguns momentos, recuou demasiadamente para trabalhar com o resultado? Eu como um São Paulino também, como Miller, pós-jogo eu falei com alguns São Paulinos e todo mundo falou a mesma coisa do porquê de ele fazer essa mudança, não entendeu o porquê disso. Eu especificamente não gostei dessa mudança dele. E assim, eu não acho ele um mau treinador. Sim. Mas também não acho que seja o treinador pro São Paulo hoje. Nós temos 3 ex-jogadores. Desculpa, Michel. Nós temos 3 ex-jogadores na bancada e a pergunta vale para vocês no sentido de quando acontece esse recuo, um time extremamente superior, é mais do jogador ou às vezes vem ordem do banco de reserva? Não, lógico. Não, acho que, a gente jogou bola, a gente sabe. A gente tem uma hierarquia. O treinador tá ali, ele manda marcar pressão, ele manda recuar, ele é o mestre, ele que administra aquilo tudo. Então aquilo ali com certeza partiu do Carpini, partiu dele, né, de recuar. E o time como o São Paulo, com todo respeito ao Ituano, claro. Mas, é uma equipe que ficou em último do Campeonato Paulista, o Luciano faz o gol, você vai recuar? Como é que você vai chamar um time sabendo que você toma um gol e pode ficar fora? Eu dentro de campo já passei algumas vezes por isso, eu ficava puto. Mas acho que o técnico não precisa nem dizer. Desculpa a palavra, mas Não, é isso aí mesmo. Nesse caso, o técnico não precisa nem dizer, porque quando o técnico coloca um zagueiro e tira um atacante, obviamente, qual o espaço de campo que o zagueiro vai ocupar. Qual o recado que ele está mandando, né? O zagueiro ele vai ficar ali no sistema defensivo. Então ele tá aumentando o número de jogadores da defesa e tirando o número de jogadores do ataque. Ele não precisa nem falar com os jogadores dentro de campo. Todo mundo já percebeu qual foi a intenção dele ao fazer essa substituição. E ele eu ouvi a entrevista coletiva do Vamos acompanhar o Carpini, então, falando sobre alterações, já que o assunto são as alterações. Ele foi questionado, o Zé Paz estava lá. Será que ele falou também sobre essa que foi, para mim, a alteração que mais chamou a atenção, né? Porque ele tirou o Igor, colocou o Rafinha, até aí normal. Bobadilha, ele colocou o Michel Araújo, no lugar do Caleri o Juan, e aí ele tira o Luciano e entra o Diego Costa. Ele foi perguntado sobre as alterações, o porquê desse recuo do São Paulo, em cima do que estava falando aqui a bancada e também o André Galvão. Vamos ouvir o Thiago Carpini. Eu optei em fortalecer um pouco mais o setor defensivo, controlar bem o jogo com a entrada do Rames e do Rafinha. São caras que têm essa capacidade. O Rafinha
quase que fazendo uma saída de 3, sempre por trás da linha da bola. Ficaria um jogo seguro, ele já com 25, 30 minutos, se eu não me engano, eu fiz essa mexida. Então caminharia para um final mais tranquilo, que até então era o que se apresentava o jogo no segundo tempo, né? De forma mais tranquila e mais controlada. O Ituano não pressionando muito a nossa saída, a gente também não querendo correr riscos, sabíamos, né, o que valia para nós essa vitória e essa classificação. Eu não acho que o time ficou mais lento, a ideia era controlar o jogo, eu prefiro usar dessa maneira, até porque o Rames, quando ele entra, ele controla o jogo. Eu acho que o gramado também não tem favorecido até a sua melhor atuação, que foi os 2 últimos jogos que ele participou. Hoje você vê que um tempo a mais dentro do que nós programamos para ele, mas o gramado sem dúvida deve ter atrapalhado um pouco, né? O jogo mais lento, mais pesado. Então a ideia não era deixar o time mais lento, era controlar o adversário em cima da estratégia de cada tempo, de cada situação do jogo, que a gente entendia que era o melhor para o São Paulo. E não entrou especificamente em alteração por alteração, mas a emblemática foi essa, a troca do Luciano, quando o São Paulo precisa do quê? Você está vencendo o jogo, você pode até não querer, mas você tem que ter domínio de bola, trabalhar essa bola, tentar chegar à frente. Ele tira o Luciano, que é um jogador de meio para frente, e coloca um zagueiro. Essa foi aquela que deu um alerta para o Ituano, de repente, se soltar para frente? Não, e tem a questão, quando ele fala controlar o jogo. Você vai controlar o jogo na sua parte dele. Ó o Miller. Jogador, você vai controlar o jogo trazendo o seu time para trás? Não. Você vai controlar o jogo mantendo a pressão no adversário. Ainda mais sabendo que o Ituano é uma equipe inferior. Né? Nós sabemos disso, o Ituano que só ganhou do Corinthians. Com a época Mano Menezes. Paulo, em cima disso, e vale para todos vocês, o Carpini está iniciando um trabalho, o Michel pontuou aqui, ele né, entende, o Carpini está fazendo um trabalho aí, a gente tem que esperar, ele só teve 2 semanas. Treinador jovem também. Treinador jovem, todo mundo foi jovem, cada um na sua área profissional, todo mundo teve a sua oportunidade. E ele está recebendo a oportunidade no São Paulo, conquistou a Supercopa em cima do Palmeiras, né, quebrou o tabu em cima do Corinthians, e ele só teve 2 semanas cheias para trabalhar todo o elenco. Isso todos os treinadores tiveram. Mas talvez, por ele não ter essa experiência de saber que hoje ele é técnico do São Paulo, com todo respeito às equipes que ele passou, a Água Santa, belíssimo trabalho no Juventude, ele vai para um desafio como esse com o São Paulo e ele pensa como um treinador que ele foi, até então, de time pequeno. Isso é capaz de ter passado na cabeça dele? Se foi isso, espero que ele esteja vendo o programa, que a gente vai mandar uma mensagem para ele não fazer mais. Aí talvez ele aprenda, né, Michel? Na verdade, sim, quem sou eu para ensinar, mas eu acho que ele tem que pôr na cabeça dele que ele é treinador de São Paulo, tem um elenco técnico muito melhor que a equipe do Ituano, e é aquilo que o Paulo falou. Eu acho que você tem outras maneiras de controlar o jogo, talvez até, porque a gente viu em poucos minutos a história do jogo mudou. Entendeu? A história do jogo mudou. Então, e podia ser o contrário, você mantém a forma de jogar, você faz um terceiro gol, controla o jogo. Aí sim. Fica mais refrescado. Aí sim. Você controla o jogo. Rafa, sabe o que acontece? Você talvez melhorar o resultado, né? De um 2-1 para um 3-1. Essa é a melhor forma de controlar o jogo. Controla o jogo. Então, essa é a minha opinião. Né? Eu concordo com o que o Paulo falou. Então ele tem que entender que hoje, ainda mais uma competição como o Paulista, que querendo ou não a gente sabe que São Paulo, a gente tem hoje o Corinthians que saiu, mas esses clubes entram como favoritos nessa competição. Sim. Então ele tem que se impor dentro de uma partida como um time, como um São Paulo que está jogando contra um time inferior. Rafa, 2 coisas. Primeiro, você tem que ter sensibilidade de saber assim, que o Rames, naquele campo pesado, ele não ia render. Porque é jogador leve. Ele não é jogador de choque. E muitas vezes a bola estava parando, né, jogador na grama. Tá falando tão óbvio aqui. Não era para entrar o Rames. Outra coisa. Mas você tá falando óbvio, só que ele pontuou isso na entrevista. Então, ele fala, se o campo não tá bom, porque você põe o jogador que vai tocar a bola. É isso que eu tô falando, nem o óbvio ele consegue fazer. Eu tô falando para você, não era o Rames para entrar hoje, por conta da condição do campo. Segunda coisa, como é que você vai controlar o jogo, sendo que o São Paulo tem vários jogadores que carregam a bola? Não é o time do Grêmio do Renato Gaúcho que troca 200 passes e bate vice-campeão. É diferente. Eles têm capacidade para fazer isso porque tem um meio-campo forte. O São Paulo tem jogadores leves, jogadores que carregam a bola, não jogadores que controlam o jogo no passe de 1-2, não tá mais comigo. Então o treinador também tem que saber disso. Se a gente sabe disso aqui, ele não vai saber? Então, meu time é o quê? Meu time é leve.
Meu time carrega a bola, mais no individual. Lucas, o Alisson, o Luciano. Quer dizer, É muito mais fácil você ter um time brigador num campo ruim como o Luciano do que o Rames, né? Isso é básico. Não, isso com certeza. O Carpini, ele, até pela forma como ele fala sobre essa pressão de trabalhar no São Paulo, de ter a primeira chance dele num clube desse tamanho, ele fica o tempo todo tentando dizer que ele não está sentindo a pressão, né? Quando ele diz assim, agora vamos ver como é que vai ser quando... Já sentiu a pressão. 4 torcedores já... Paulinho. 4 torcedores já fez com que ele pegue. Ele se preocupa tanto em passar essa imagem. Agora vamos ver como é que vai ser no primeiro clássico fora de casa. Agora vamos ver como é que vai ser no primeiro título. E aí ele diz, eu já estou preparado, eu estou aqui porque eu cheguei aqui e tal. Só que as reações dele são reações de quem está sentindo a pressão. Sim. Teve um jogo no Morumbi que o São Paulo vira contra o Red Bull Bragantino, depois até toma o gol de empate, que ele sai comemorando, ele invade o campo. Como se fosse uma final de campeonato. Como se fosse uma decisão de título, você entendeu? Então a gente São experiências novas na carreira dele, mas tem que ter essa gestão da situação, do momento que ele vive. Do cargo que ele ocupa, né? Até porque, Garrafa, o Galvão, todo treinador, jogador, todo treinador sabe disso. Há um momento que ele está bem na fita, confiança, todo mundo. E quando ele está, a batata dele está assando, como diz na gíria. Claro que ele sabia se hoje o São Paulo saísse fora do Paulistão, ele ia cair. Você acha que poderia cair, Miller? Poderia não, ele ia cair. Ia cair. Ia cair. Porque fica sem calendário, só ia voltar a jogar em abril. Eu tô te falando. Você ser eliminado foi... Ele não ia resistir. Pode confiar no que eu tô falando. Sim, claro. Agora, essa pressão, tô te falando, essa vertente, né, Esse jogo de cinturas. Não, ele para mim não tá preparado, tanto é que as reações, como o Paulo falou, o Michel Bastos, as reações dele são de um treinador que não tá preparado para um time grande. Você pode ver que num momento assim ele começa a se justificar, ele começa não é de agora que ele fez isso pro torcedor, teve uma outra oportunidade. Então é importante... Só aqui a gente já citou 2 exemplos, Dois exemplos, exatamente. Essa contra o Ituano, a comemoração efusiva, claro, contra o Bragantino, com todo respeito ao Bragantino. Agora, a pergunta que fica, porque tá todo mundo, e a gente vai discutir, projetar o que pode acontecer no Campeonato Paulista, um Palmeiras e São Paulo numa fase final, numa fase semifinal, esse novo encontro, né? Porque o São Paulo tem sido a pedra no caminho do São Paulo, mas antes tem esse Novo Horizontino, que é um time ajeitado da Série B, que vem da Série B, com um ótimo trabalho do Eduardo Batista. Então nós temos, Bragantino e Inter de Limeira, os confrontos. O Santos com a Portuguesa, o Palmeiras com a Ponte Preta e o São Paulo com o Novo Horizontino. Eu vou perguntar, já vou deixar a pergunta no ar e eu vou ouvir o Carpini projetando o São Paulo e o Novo Horizontino para vocês, se dos confrontos o São Paulo, mesmo jogando em casa, pelo que vocês estão vendo, por esse momento do Carpini buscando uma autoafirmação, tem talvez o compromisso mais difícil? Vamos ouvir o Carpini projetando São Paulo e Novo Horizontino, é o confronto da próxima semana na fase de quartas, valendo vaga à semifinal do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, o Eduardo, que eu conheço muito bem, foi meu treinador também enquanto atleta. Uma equipe que já vem, se eu não me engano, a 4ª ou 3ª temporada juntos, no mesmo padrão de jogo, uma mesma plataforma muito bem definida. Uma equipe muito sólida, competitiva, mas agora é uma outra competição. Agora é um mata, não um mata-mata, dentro da nossa casa, dentro do Morumbi. Sem dúvida, nós não podemos errar como nós erramos em alguns momentos, mas nós também temos muitas coisas boas a serem repetidas que a gente vem acertando durante esse início de temporada. Com certeza eles também não podem errar, porque jogar contra o São Paulo no Morumbi não é fácil, né? Mas a gente respeita muito o Novo Horizontino e sabemos que é um outro cenário, é uma outra história, é uma outra competição e vai ser um jogo muito difícil, de muito detalhe, de muita paciência, mas o que nós precisávamos era ir adiante à próxima fase, porque isso estava no planejamento da nossa temporada, né? E se estava no planejamento, quase escapou pelos dedos. Porque foi, inclusive, em cima de um lance do pênalti, que a gente vai discutir aqui se foi pênalti ou não, e a pergunta foi lançada e vocês fiquem à vontade. Rafa, diga, Miller. Calma, jogador. O jogador. Michel, hoje tá bravo, jogador. Não, mas toma uma aguinha aí mesmo. Essas respostas pré-fabricadas que eu não aguento. Eu nunca fui submisso a treinador, desde que eu jogava. Então, não sou muito chegado em treinador, né? Então o que acontece? Ele diz, esse aqui já estava planejado. O torcedor já planeja isso. São Paulo na final,
Eu já falei aqui, pra mim a final do Paulistão é São Paulo e Palmeiras. Os dois vão chegar na final. Então eu já projetei o São Paulo na final. Então, quando o treinador fala assim, ó, nosso planejamento é esse. É claro que tem que ser esse. Não pode ser diferente. Então é importante ele saber que vai enfrentar um Novo Horizontino muito difícil e muito qualificado, que não sente a pressão de 50 mil pessoas. Haja vista na Neoquímica, né, Galvão? Então esse jogo, acho que o adversário mais difícil foi o São Paulo que pegou. Novo Horizontino. E tem uma curiosidade nesse confronto, né? Porque a gente acabou de falar aqui das reações exageradas do Carpini, que está na primeira experiência dele num clube desse tamanho. Eu acho que é natural, né? Não é uma crítica ao profissional. O Eduardo Batista, ele foi o Carpini lá atrás. No Palmeiras. Quando ele pegou o Palmeiras. Eu tava lá. Você tava lá, Michel? O Michel era jogador dele. Era. Uma semana antes. Eu sou meio Miller também, não sou muito fã de treinador. Uma semana antes do Eduardo Batista perder o emprego no Palmeiras, ele mostrou que ele não tinha ainda condições para estar ali. Foi aquela entrevista lá na Bolívia, que ele deu um burro na mesa. Fala que é fonte pro Eduardo Menezes. Fonte! Não, mas eu conheço ele bem, eu trabalhei com ele no esporte depois. Também. E aí, fala um pouquinho pra gente. Melhor não. Melhor, é bom que o Eduardo Batista esteja no Novo Horizontino pro São Paulo ou não? Acho que sim. A experiência parece que não foi boa com ele lá no Palmeiras, quem é Michel. melhor? Não, foi muito bom, não. O Nelsinho Batista, o Eduardo Batista ou o nosso querido Carpini? Desculpa. Quem é melhor? Dos três? Dos três. Nelson Batista. Mas você chegou a treinar com o Nelsinho? Não, vi bem o trabalho dele. Não trabalhei com ele. Mas o currículo dele fala. Conheço o trabalho do Carpini e conheço bem o trabalho mas então, do o que porque ele viveu esse... O que você pode falar do Edu? É bem legal. Eu peguei esse período do Eduardo na chegada nele no Palmeiras. Eu chego com ele lá no Palmeiras e ele sofreu bastante com essa... Eu acho que ele meio que sentiu bastante, assim, sentiu bastante mesmo. A gente via nas reações, até no dia a dia a gente via ele bem estressado. Porque o técnico, nesse caso, do Carpini e do Eduardo Batista lá atrás do Palmeiras, ele chega menor que muitos jogadores do elenco. É um fator de complicação, né? Não, e só para complementar, a gente quando não gosta de um treinador, eu não falo que eu não gosto da pessoa, óbvio, ou Eduardo Batista. Porque a gente que jogou bola, a gente quer jogar. O treinador saca você fica, fica é um processo. Você respeita, mas muitas vezes não concorda, só pra depois o nego achar que eu tenho algum problema com ele. Não tenho, né? Enfim. Só que ele sabe que ele vai sair fora, né? Se Deus quiser, na próxima rodada, mas eu senti bastante nessa passagem dele e eu acho também que o Carpini, eu entendo, porque como eu falei, é um treinador novo, mas que eu acho que ele tem que transparecer tanto para nós, o torcedor, e até para dentro do grupo, cara, a gente como jogador passou por isso. Claro. De você sair, talvez, sair do time, ir para um time grande, e aí você saber que, aquela pressão, mas você não pode transparecer, porque pode, psicologicamente, isso te atrapalhar, entendeu? Eu acho que isso pode atrapalhar ele um pouco, então ele tem que trabalhar um pouco disso, botar, não, eu tô no São Paulo, então eu tenho que me colocar essa pressão, sim, porque eu não estou mais no Água Santa, é o São Paulo. Enfim, então eu tenho, como o Miller falou, eu tenho que ir para a final de um Paulista, eu tenho que fazer um bom campeonato brasileiro, enfim, todas as competições. Senão não vira. Não vira. É o compromisso. Então só para a gente passar todo mundo. Só uma coisa, me impressiona essa fala de treinadores com a pressão. Eu sou da época do Nelsinho Batista e do Luxemburgo. Começando. Os dois. Um veio do Novo Horizontino e um do Bragantino. do Novo Horizontino e do Bragantino. O Nelsinho Batista chega. Ali era o futebol no mais raiz, né, Corinthians, chega no Corinthians e leva o Corinthians a um título. O Luxemburgo chega no Bragantino e leva o Palmeiras a título. Pô, então, mas que pressão toda é essa? Que pressão? Tem que se sentir lisonjeado por poder estar num time grande. Hein, jogador? Mas os tempos são outros, né, São outros tempos, Paulinho. Exatamente. Mudou para pior. A qualidade do jogador é outra, né? A qualidade é outra. Não vai comparar você e o Miller jogando. Vocês chegaram a jogar contra várias vezes, né? O Miller e você tem uma categoria enorme. Michel Bastos. Então é um negócio, né? Então eu acho que hoje não tem mão de obra.
suficiente É para verdade. segurar um treinador. A qualidade é outra, mas a conta é outra também. A Tem- conta é outra. E a cobrança Hoje em dia- tem que ser... Hoje em dia a conta é maior dos caras. Os caras jogam menos, mas, Mas a André, conta é hoje maior. você mas- tem mais 10 auxiliares, cara. inflacionou. É que Na época inflacionou não, o os caras futebol. tinham que chamar a responsabilidade sozinhos. O futebol Pra inflacionou, Paulinho. Para não perder, Futebol inflacionou. para não perder o raciocínio. Michel, dos confrontos, São Paulo é o que tem mais o osso duro de acho que roer? é o mais difícil. Classifica pra mim. Desculpa, você vai colocar na tela aí? Nós vamos lá na frente, vamos fazer a projeção. Só quero saber se ele é o que tem o adversário mais difícil. Nós vamos fazer a projeção. Eu acho que sim. Eu acho que é o mais difícil. Galvão, é o mais difícil de todos? É ou o mais não? difícil. O Novo Horizontino classificou igual o São Paulo, né? Mesma campanha, acho que a diferença foi só no saldo de gols, então é indiscutível. Chicão, São Paulo tem o adversário mais difícil? Tem. O Novo Horizontino só não conseguiu pontuar legal. Mas ele hoje é o time mais técnico do futebol paulista. É o confronto mais equilibrado, Paulo? É mais técnico que o Palmeiras, até arrisco dizer isso. Opa! Paulo, é o confronto mais equilibrado? Sim, sim. São duas equipes que vão se encontrar e eu sou mais o Novo Horizontino, hein? Eu sei que o jogador, Você jogou Michel... lá. Você jogou lá. eu Você tem sou mais mais o história. Novo Horizontino. E também pela sua ligação, né? Obviamente, alvinegra. Já que estamos falando de Carpini, né? Parece que o mestre lá na Mestre Caverna também não está muito assim animado com o técnico do São Paulo, não. Já foi discutido aqui na bancada, né, mestre? Essa instabilidade. Pois não, fale um pouquinho desse São Paulo e também do Carpini, mestre. Bom, eu sugiro ao amigo tricolino que junte todo aquele sofrimento deste domingo à tarde e enfie num saco de lixo e envie para o Carpini como presente, porque ele é o responsável por todo esse sofrimento que teve o São Paulo diante do lanterna do campeonato. Quase não se classifica. Foi no último minuto, um gol de pênalti. Olha, gente, basta ver as bobagens que fez esse treinador. Ele coloca o arco, que é o Rames Rodrigues, e retira a flecha, que é o Ferreirinha, jogador de velocidade e tal, perfeito para receber lançamento. Pior que isso, São Paulo estava dono do jogo, 2-1 e tal, e não tinha muito risco. Aí ele saca da sacola aquele medo terrível dos treinadores que atuam por aqui e bota um terceiro zagueiro, 2-2. E o São Paulo só foi escapar no finzinho. É de doer, viu, gente? Um abraço, irmão. Tá certo. E que legal pra vocês, porque o mestre veio pra arrematar e carimbou tudo que vocês falaram aqui nesse início. Obrigado, mestre. Pra gente encerrar esse São Paulo, o lance que definiu a classificação foi o lance pro VAR. Coloca o lance pra gente aí, Chile. O lance do pênalti do Marlon em cima do Juan. Galera tricolor tava num desespero danado. E aí eu quero que os ex-jogadores... mas o lateral foi juvenil, hein? Vamos ver. O de trás, pra que vai colocar aquela perna ali? O que passa na cabeça ali do lateral ali, Paulinho? Não pode fazer uma falta ali. Mas mostra o time que está em último colocado, o desespero. Pênalti pra você, Paulinho? Pênalti, claro. Chicão, pênalti ou não? Eu não daria esse pênalti, não. Nem que fosse pro Corinthians. Não. Se fosse o Corinthians em campo ali, não. Não foi pênalti pra ninguém. Mas olha a perna dele lá, Chicão. Não, mas ele pega... Ele pega o quê? Ele pega sem querer, Paulinho. Não, mas sem querer também é pênalti, É a Chico. perna esquerda que toca a perna esquerda do São Paulino. Então, mas a perna que toca... A perna Não seria Mas pelo ele fato... visa a bola, O senhor não ele dá visa essa a bola. opinião, me permita, o senhor não dá essa opinião pelo simples fato que o senhor queria que o São Paulo se juntasse ao Corinthians, ao seu Corinthians eliminado? Eu não nego que eu teria esse prazer. Não nego. Mas aí não foi nada, não. Se fosse ao contrário, ele não dava. Galvão, o lance pra você, pênalti? Aliás, foi o que o São Bernardo colocou nas redes sociais, né? O São Bernardo colocou a imagem do pênalti e escreveu "e se fosse pro Ituano", né? Sugerindo que o pênalti não seria marcado. Eu tive a impressão de pênalti logo de cara. Tá. E depois o replay, ele
Fosse o senhor chamado ao VAR, André Então, Galvão lá, ele de folga na reforça- Transamérica, virou árbitro. Ele reforça a ideia de pênalti. Porém, Tá? uma coisa eu quero deixar claro. Cadê a imagem de trás do gol? Por que o VAR, aqui Boa, no André. Brasil, a gente trabalha com um equipamento tão ruim, que oferece tão poucas imagens para a gente chegar a alguma conclusão? E o equipamento caro. É caro, mas... Mas é o que o campeonato lhe entrega. Eu quero que o senhor fale se foi ou não foi pênalti. O senhor não é gosto- de ficar em cima do muro, não vai ser aqui. Não, eu não gosto que o VAR seja utilizado com tão poucas imagens. Tá. Mas foi. Aqui nós só temos 2 imagens. Você reparou que Perfeito. nós só temos 2 Perfeito. imagens? O senhor tem razão. Só tem 2 ângulos, cara. Não tem um ângulo O senhor de não trás quer que do eu vá gol. aí pra falar que o senhor tem que dar opinião se foi ou não foi pênalti. Não, eu falei A já. torcida está ansiosa na Eu arquibancada. já o senhor tá- falei. Pra mim foi pênalti. Você é perfeito. Pra mim foi Demorou pênalti. um pouco, né, Michel? pra falar? Mas o VAR não deveria interferir nesse lance. Pra mim, o VAR não deveria interferir. Tudo bem. Porque o juiz não deu nada. O juiz não deu pênalti, mas aí... Quase que ele se abraçou com o Chico Lang, mas não dá mas pênalti aí- também, Michel. Mas aí o Klaus, ele apita por conveniência. Já que colocaram no vídeo lá, eu falando do Klaus, ele apita por conveniência. Então ele não apita esperando o VAR. Né? Ele não tem coragem de dar no campo. Ele espera Você o não VAR. gosta do Klaus. Ô, Michel, pra você, o lance foi pênalti? Bom, com as 2 câmeras que o VAR cedeu pra nós, pra mim é pênalti. Ah, tá vendo? Até porque, ó, ele tem o contato, ele vai controlar a bola. Se bem que o controle dele é ruim. Ele controla mal a bola. Não sei se por causa do contato, mas ali pra mim é pênalti. Eu tenho liberdade pra falar com o Galvão. Vou chegar até por aqui. Por quê? Porque você viu que o Michel, que não é um ex-jogador, não é de televisão, é nosso convidado, assim como o senhor, que é Sim. de televisão, de rádio, com uma carreira brilhante, ele em 5 segundos falou tudo o que o senhor quis falar em quase 1 hora. Eu Não, tenho, mas é que tem eu tenho coisa- liberdade, eu não tenho liberdade Ô, pra brincar Rafa, com amigo. mas é que foi tem- de propósito. Mas você mandou muito bem, Michel. É porque tem coisas que incomodam que sejam faladas, mas precisam ser É faladas. isso mesmo. mas é isso verdade. aí. Algumas coisas eles não querem que a gente fale, mas tem que dizer. Por isso o senhor foi convidado, pra falar, realmente. É isso. Miller, pra você, pênalti. Olha, Rafa, se fosse o VAR lá de fora, hein, jogador? O VAR lá de fora Segue o jogo. segue o jogo com certeza, né? Boa, Segue amigo. o jogo. Ô, É verdade, estamos falando a verdade. O Rafael Kraus, que pra mim é o melhor árbitro do Brasil, um dos melhores da América, junto com o colombiano lá, que o colombiano é muito bom, Vilmar Rodan. é isso. Ele não deu o pênalti. E o Rafael Kraus já foi jogador. Ele não deu o pênalti. Pode ver que ele dá lateral. É, Aí o VAR o chama Sim. e aí ele dá o pênalti, né? tá certo. Então, pra mim, não foi pênalti. Não foi pênalti? Isso, Não, eu não jogador. daria esse pênalti. Ele também não daria o Eu pênalti, tava aí. esperando outra coisa. É, você viu como é que Não, é? opinião é Não, é, isso. não, Ô, Marina Buffon, Não, pra... ô, Rafa, eu sou São Paulino, mas eu sou coerente. Tá certo. Eu não pra tenho nenhuma mim, dúvida, eu nunca tive essa dúvida. Eu tenho a desconfiança que Pronto. se a imagem de trás, De trás do do gol gol. aparece, talvez a gente não veja o Se contato. minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Talvez a gente não veja o contato, talvez não exista o contato. Mas ainda não temos imagem O Paulo suficiente. gosta. Marina Buffon, pênalti, não foi pênalti, a sua avaliação. E o São Paulo tem a semifinal mais complicada, Marina? Ô, Garrafa, na verdade essa é a maior discussão aqui nas redes sociais. Até agradecer o pessoal que está participando aqui no YouTube. A gente está com uma audiência ótima. Para mim foi pênalti contra a Ariana Miller. Para mim, com as imagens que a gente tem, houve esse toque, foi imprudente dentro da área, Sim. independentemente se estava acabando o jogo ou não Pênalti. ali. Enfim, foi bem imprudente. Eu acho que... O Garrafa, hoje em dia, no futebol brasileiro, não só no Campeonato Paulista, mas em todas as competições brasileiras, né? Se o adversário toca no cabelo, o VAR dá pênalti. É, o VAR fica Então, procurando esse pênalti. pênalti é de VAR. É isso. Não é um pênalti na imagem real, né? Tá aí, ó. Campainha significa que tem presentes pra você. Na sequência, a gente já vai passar rapidinho pelo Santos. Tem aí o Palmeiras e a projeção das semifinais. E eu quero saber do Michel, que já jogou numa carreira fantástica em vários clubes, jogou em São Paulo e Palmeiras, e me parece que, obviamente, ele já falou aqui que, para minha alegria, o São Paulo se classificou. Eu quero que ele explique por que ele é São Paulino. Mas antes temos presentes para o nosso público. É isso, Marina? É isso mesmo, Garrafa. Vou começar então com o primeiro aqui, que foi um dos mais concorridos, que é a nova camisa da Ponte, aí tamanho M. É um agradecimento nosso aqui para a Diadora. Vai para o Manuel Gonçalves Pérez. A nossa produção vai entrar em contato com você para você vir retirar o presente aqui durante essa semana.
Tá certo, então a gente vai falar rapidamente aí para passar de um assunto para o outro. Quero ouvir aqui o Michel. Michel jogou, né? Você falou aqui já da sua passagem pelo Palmeiras, sua passagem pelo São Paulo. Você é São Paulino, é isso? São Paulino. São Paulino. Hoje não atua mais, não é jogador, então é São Paulino. E por que você é São Paulino? Por causa desse cara aqui que tá do meu lado aqui, ó. Ah, é o Miller que é o culpado? Esse cara aqui, ele é o culpado. Conta de pra verdade. gente. Então, cara, eu, porra, comecei, sempre fui apaixonado por futebol, desde moleque, desde pequenininho. Sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E lá na época passava muito campeonato carioca, campeonato paulista e tal, lógico. E família dividida, uns gremistas, outros colorados e tal. Só que eu não sei, cara, eu comecei a acompanhar e peguei aquela época, pô, do São Paulo voando com esse cara jogando muito. E aí a gente jogava pelada na rua, porra, eu era quem? Você era eu era o Miller, porra. Eu era o Miller. Aí, pô, não tinha jeito. Aí eu tinha uma tia que era... Olha lá, Michel, ó gols dele aí, Marco. Não, tem uma boca... quando ele fazia aquela puxadinha assim, ó, era foda. Então, girava no próprio corpo, né? Não, pô, era demais. E eu, cara, fã de verdade, eu já contei essa história pra ele lá no Morumbi. Falou mesmo. Contei essa história. Então, assim, eu falo que o futebol, ele me deu oportunidade que eu nunca imaginava. Por exemplo, eu vesti a camisa do São Paulo e, outro detalhe, vesti a camisa 7 que o meu ídolo usou. Então, eu realizei um sonho. Isso eu contei pra ele. A alegria foi completa, né, jogador? Que carinho legal, né, Miller? Assim, Verdade. pô, você é exaltado pelos torcedores, não só do São Paulo, por toda a sua carreira, sua trajetória, mas um jogador do nível do Michel Bastos, com uma história também gigantesca. E saber que você teve uma influência, né, na transformação de um garoto lá do Rio Grande do Sul para se transformar em um jogador e ir à Copa do Mundo, acho que é mais um troféu de tantos que você ganhou, Miller. Sem dúvida nenhuma, Rafa. Eu sempre falo que a década de 90, né, jogador? Ainda tinha aqueles jogadores em vários times grandes, referências, né? Não só para os jogadores, né? Mas também para as pessoas que ainda não eram jogador, como geração futura. Exatamente. Né? Eu tinha várias e várias referências na minha oportunidade, eu já falei isso várias vezes. Roberto Dinamite, Reinaldo do Atlético Mineiro, né? Careca, Cláudio Adão, para mim eram atacantes assim, fenômenos que eu me inspirei por toda a minha carreira. Eu via vídeo de todos esses jogadores, eles eram meus ídolos, né? O Roberto Dinamite tinha uma chapada perfeita, quer dizer... Era um Claudiadão, estilo, hein, jogador? Claudiadão, o posicionamento dele dentro da área era... Legal. Ele tinha um chute na cabeça, quer dizer, careca completo. Então, acho que essas referências, infelizmente, a gente não tem mais. Infelizmente, né? A gente poderia... Eu não gostaria que o Brasil tivesse só um Neymar. Tivesse 10 Neymar. Seria muito bom para nós e para os jogadores, né, que se inspiram nesses Mas eu vou ídolos. falar pra você, hoje no futebol brasileiro mesmo aqui não tem um Miller não, tá? Não tem. Achar referência, achar inspiração Não tem, é com difícil. todo respeito, não tem. E acho que todos nós na nossa profissão, André Galvão, você como repórter, né? Hoje você é comentarista, mas também é ainda repórter, todos nós somos repórter, quem foi não deixa de ser. Qual foi a sua inspiração? Pô, eu tinha o Oswaldo Pascoal como repórter, que trabalhava com o Osmar Santos na época na Rádio Record, Rádio Globo, depois eu vi trabalhar com o Osmar Santos na Rádio Globo de São Paulo, né? Também o Oswaldo Pascoal, beijão Pascoal, tá devendo uma visita pra gente aqui. Qual foi a sua inspiração como jornalista? Várias, né? Várias. O Vanderlei Nogueira, um cara que eu sempre gostei muito, né? Que fez parte Gênio da comunicação, Vanderlei. do Mesa Redonda durante muito tempo. Um dos meus grandes ídolos, que eu trabalhei com ele, o Fernandinho Fernandes. Grande Fernandinho. Hoje é apresentador do Esporte Total lá na Band. É um cara que eu gosto muito. Enfim, a gente precisa ter essas referências, né? Eu acho que é uma coisa que você, garotinho, você precisa crescer tendo essas inspirações para você chegar onde você vai conseguir. O Carmona, por exemplo, eu tive a honra de trabalhar durante 20 anos com o Roberto Carmona, mestre Carmoninha, que Deus o tenha, que nos deixou há 2 anos. Poxa, o Carmona testemunhou a história do futebol brasileiro. Entrevistou todos esses caras, né? É isso. Então, que legal, que eu falei, independente da profissão. Você, Paulo, como jogador, garoto e tal, aí você, quem era a sua grande referência? Tinha muitos, né? Mas até porque quando eu tava lá no terrão treinando, eu tinha que ficar olhando lá, Serginho Chulapa, Casagrande, Sócrates. Então você queria estar lá no gramadinho. Olha só. E você estava lá no terrão, não tinha outra possibilidade. Então você ficava. Teve até um treino lá que eu fui completar o profissional.
Aí cheguei lá quietinho, né? De boazinha. Diferentemente como o senhor faz comigo aqui, o senhor vem e dá na minha canela. Lá o senhor tava humilde, não né? Não é assim também. Não é assim também, vezes jogador. dá. Aí cheguei lá outro dia, aí o Serginho, vem aqui, neguinho. Aí tava lá no Bobinho com o Serginho, com o Hugo de Leon, Dunga, que tinha Dunga, todos os caras lá. Aí chegou o professor, o preparador físico, o que você tá fazendo aí, garoto? Aí o Serginho, tá comigo, professor. Aí, vai brigar com o Serginho. Então você tem muitos jogadores, como o próprio, joguei com o Cláudio Adão no Corinthians. E como disse o Edmar, Michel, então você tinha muitos e como disse jogadores. o Michel, hoje é difícil ter essa referência aí. Infelizmente, não. Hoje a referência é Messi, Cristiano Ronaldo. Você não tem mais referência dentro de casa. A referência é de fora. É de fora. Ô Chico, você é a referência. Eu disse aqui na abertura do programa, e não é demagogia, não é porque o Chico está aqui, porque eu, dia 5 agora, fez um ano que eu estou aqui na apresentação do Mesa Redonda. Já são 28 anos de TV Gazeta. E há um ano eu estou no Mesa. E no foi dia 5, um domingo, dia 3... antevéspera da minha estreia, eu fui pedir a bênção do Chico Lang para estar aqui nesse lugar, porque você é o Mesa Redonda, você é a referência, né? A importância, a sua grandeza. Mas lá no seu início de carreira, ainda com aqueles cabelos cacheados e tal, qual era a sua referência no jornalismo, Chicão? No jornalismo escrito eu tive duas, o Dalmo Pessoa e o Carlos Brickman, né? Duas e na feras. televisão, sem dúvida nenhuma, o Roberto Avalone, né? Olha que legal, com quem você formou dupla por muito tempo aqui no Mesa. O Roberto Avalone era um furacão, né? Era um furacão apresentando o programa e fora do... Jornalista na essência, Chico. Também. Jornalista na essência. Era jornalista dentro da emissora, dentro do jornal e fora, porque o jornalista não para. A informação é o tempo inteiro. Não, e outra coisa, era um cara que brigava por você. É isso. Brigava por você. Hoje a gente pode falar, que já morreu, então a gente pode falar. Quantas vezes ele subiu comigo na diretoria pedindo aumento para mim? Grande Avalone. Quer dizer, hoje é raro acontecer isso. Né? E eu vim aqui parar na mesa no Gazeta Esportiva, na TV Gazeta, através das mãos do Chico Lang e também do Avalone. Na época eu trabalhava na Rádio Globo, fui chamado para ir descobrir 2 férias aqui. Na terceira eles falaram, você vai ficar, o Chico e o Avalone, e aí estou há 28 anos. Bom, isto colocado, vamos colocar a bola para rolar com esse Santos, esse incrível Santos. Vamos ver os gols. Ontem lá na Vila Belmiro foram 5 gols. Santos e Inter de Limeira. O primeiro é de pênalti, Quirino faz 1-0 para Inter. Tá aí para você. Aos 15 minutos. Aos 16, o Santos empata. Otero cruza e o Júlio Furque faz o gol de empate. Ó, jogada Otero jogou bem ontem, Rafa. Jogou? Acabou com o jogo. Otero ontem foi bem. É jogada de ponta, né? Muito bem, né? Aí vem aos 23, Albano rola para Gustavo Bochecha. Ele erra o passe, acaba ficando mais uma vez com o Quirino. Ele errou o chute e sobrou pro companheiro. 2-1, o Santos empata de novo com o Furques de pênalti. 2-2. E aos 38, a Inter erra na saída de bola da defesa. De costas. Que erro grosseiro. Recebe bola E de aí costas. Vem o gol da vitória do Peixe. Tá aí o Santos fazendo 3-2 para cima da Inter de Limeira. E o Santos com a segunda melhor colocação do campeonato. Para mim, uma surpresa agradabilíssima. Não pela história, pela grandeza do Santos, mas um time que praticamente reformula todo o elenco, assim como fez o Corinthians. Chega um técnico novo. Pensando em Série B, pega jogadores que foram dispensados pelo Corinthians, não esperava. E detalhe, o grupo do Santos tem os 2 rebaixados. O Santos não enfrentou as equipes mais fracas. O Santos enfrentou as equipes mais fortes. E ele foi, até a última rodada, ele brigou pela liderança contra o Palmeiras. E a pergunta que eu faço a vocês é, o Santos está na briga, é um dos candidatos ao título ou ainda muita calma nessa hora? Para mim é. Para mim também. Para mim também. Não sei o Galvão. Mas Tem que eu ser. acho que tem que ser, porque ele está no embalo enorme, né? E vai ser também uma forma de dar um sossega-leão desse negócio de ter caído para a segunda divisão. Porque aqui entre nós, foi um vexame daqueles, né? Vexame histórico. O time do Pelé, na segunda divisão do futebol brasileiro, parece piada, né? Mas, e bem depois que o Pelé morreu, aconteceu isso. Parece que é uma tragédia histórica, né? Então, se o Santos chegar pelo menos na final, ele já dá uma satisfação maior para a torcida e já dá uma engrandecida de novo. Né? Acho que vai a semifinal, Michel, porque com todo respeito à Portuguesa do Pintado, o Pintado teve aqui há 4 semanas, o Pintado
deu um gás novo na Portuguesa, tirou Estava do rebate. desempregado, sentou na sua cadeira aí e arrumou um emprego. Então já vi que essa cadeirinha é boa, hein? A cadeira essa é abençoada. abençoada. E aí o Pintado fazendo um belo Pode trabalho bater na na porta, Portuguesa, classifica a Portuguesa, mas entendo que o Santos é o favorito. Você pensa assim também? Não, penso também. Eu acho que é favorito sim, acho que tá fazendo o Campeonato Paulista, por exemplo, melhor que o São Paulo. É? Com certeza. Então, acho que concordo também que isso é bom, talvez até para o futuro, que venha aí uma Série B, algo que nunca tinha acontecido na história do Santos. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Santos numa segunda divisão. Eu também não. De verdade, assim, porque, cara, eu tive a oportunidade de jogar várias vezes na Vila Belmiro e, cara, jogar lá era sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Então, e a gente que jogou bola, a gente gosta desse jogo, de jogar um São Paulo e Santos, um Palmeiras e Santos, um Santos e Corinthians, enfim. A gente gosta disso. Então, ver o Santos na segunda divisão é difícil, até pra gente que não torce, mas eu vejo ele favorito sim. Pra você, favorito também, André, contra a Portuguesa? Eu acho que tem que ser considerado favorito contra a Portuguesa e candidato a título como os outros. Porque a campanha que fez o Santos, né, foi uma campanha brilhante, né, pra gente considerar da onde o Santos veio e onde o Santos chegou nessa primeira fase do Campeonato Paulista, espetacular. Para o torcedor santista, por exemplo, o Santos fez um clássico com o Corinthians esse ano, vai fazer outro. O Santos está na Série B. Pô, o Santos ganhou do Corinthians. No único jogo que o Santos fez com o Corinthians que é um campeonato. Corinthians e Santos é um campeonato à parte, né, Paulo? Isso. Isso. E o Carille tem o mérito, qual a importância do Carille no processo? É você administrar um grupo com mudança de 15 jogadores novos. É muito difícil você implantar sua filosofia de trabalho, você colocar na cabeça desses jogadores que eles estão no Santos, que é um time que tem que chegar, é um time vencedor. E o Carille começa um bom trabalho e mudando tudo aquilo que fizeram com ele lá atrás. Isso. Que no terceira, quarta rodada mandaram ele embora, o próprio Santos. Né? Então, demonstrando realmente que ele é um treinador competente. Então, eu coloco muito na conta do Carille. Porque ele está sabendo administrar muito bem essa equipe. Mas tem uma coisa que o Carille está fazendo, está trabalhando sossegado. Ele não está sob pressão. Que antigamente o Santos tem DNA ofensivo, o Santos revela grandes jogadores, então fica muito na pressão do treinador. Aí o cara tem que buscar um cara juvenil lá na equipe de baixo, no Sub-17, pôr para jogar, porque se não fizer isso, não tem DNA do Santos. Agora não está nesse pique mais. Com todo o respeito à Portuguesa, acho que vai dar unanimidade. Eu também entendo que ele é favorito contra a Portuguesa. Marina, o Santos é favorito contra a Portuguesa, com todo o respeito. Estou feliz demais de ver a Lusa numa fase importante da Série A. Tem que ser, porque, vamos lá, né? É o Santos Futebol Clube, gente. É isso. Ô Miller, para você também é favorito? Favorito, sim. E eu estava vendo aqui o chaveamento que diz, né? São 4 times do interior, times nós vamos pequenos, chegar aqui. Nos matas, né? Quer dizer, uma coisa assim... Não é muito comum no Campeonato Paulista 4 times do interior, times pequenos, estar ali no mata ali contra os grandes. É difícil, hein? Legal. Ó, a gente vai na sequência com o Palmeiras, tem o chaveamento, tem Corinthians, tem muito pra você no Mesa Redonda. Então se liga aí, o Zé Paz já tá... O Zé Paz não, o Silvestre já tá me chamando, que tá com o material pronto do Palmeiras, que é a melhor campanha pelo 3º ano consecutivo. E nos mostre, não nos esconda nada, de Palmeiras 1, Botafogo 0, Verdão de melhor campanha. Silver. Abel aproveitou o jogo para poupar 3 jogadores pendurados. Já o Botafogo, só cumprindo tabela, sem pressão, veio para cima, dando aquela dor de cabeça para o Everton. Somente aos 20 minutos é que o goleiro do Pantera foi acionado de verdade, no chute do Aníbal. Lázaro, pela primeira vez titular, fez quase tudo certo. Quase. O Botafogo não ficou encolhidinho, não. O Everton foi obrigado a se esticar todo no arremate do Emerson Ramos. E teve coragem para dividir com as mãos aos pés do adversário. Aos 37, Rony ia passando pelo becão para ficar cara a cara com o Michael. Falta assinalada e vermelho para Matheus Costa.
Antes do intervalo, Michael fez uma linda defesa na testada do Flaco Lopes. No segundo tempo, e com um a mais em campo, o Palmeiras partiu para dentro. Flaco se deu ao luxo de perder esse gol feitinho da Silva. De prima, Rios acertou na veia, mas errou o alvo. Rony encontrou espaço e virou batendo. Michael foi lá buscar no cantinho. Até que, enfim, superou o goleirão ao aproveitar a bela assistência de Mike. Rony na rede, 1-0 Porco. E dessa vez rolou coletiva na sala de imprensa da Arena Barueri. Assim que saiu de cena o português que comanda o Botafogo de Ribeirão Preto, Paulo Gomes, entrou o compatriota, chefe da tropa alviverde. O polêmico choque rei não acabou, mas Abel Ferreira tentou colocar um ponto final ao ser questionado sobre os ataques verbais que sofreu no Morumbis. Eu acho que desde que estou aqui no Brasil, nunca fugi a perguntas e sempre respondi. Vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. As coisas que eu fiz mal eu fui punido e cumpri, mas este ano só tenho um amarelo. Merece-me todo o respeito à instituição São Paulo e eu não vou dizer muito mais do que isto. Eu peço desculpa. Eu agradeço e mais, o meu coração é igual ao coração de mãe e há coisas que eu não vou ter que falar aqui, elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos e ela não pode ser pública. Eu desde pequenininho aprendi que essas desavenças do futebol morrem no campo. Tem gente que é mais competitiva do que outra e quando apita o árbitro o final da partida, claro que a cabeça fica quente, a gente fala coisa que não deve, mas um dia depois, 2 dias depois, com os nervos mais tranquilos, você faz as pazes, né? Entre aspas, ou toma uma cerveja, ou entra num acordo. Você está decepcionado com a postura do diretor do São Paulo, que não pediu desculpas, e você vai processá-lo, porque você deu a entender que alguns assuntos são para sítios determinados, foi a minha interpretação. Não, olha, eu realmente tenho que ser, eu volto a dizer, começo o ano do zero, portanto também eu já brinquei com vocês sobre isto, não estejam sempre a dizer que o treinador não foi, o treinador foi castigado, sim foi, eu só espero que as mesmas autoridades que me castigaram a mim por determinados comportamentos que eu tive, que sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos. E eu entendo essa parte, porque realmente as emoções no futebol é diferente. Eu sei que eu vos digo, não estamos na igreja, e o futebol é mais por isto, pelas emoções. Eu não conheço a pessoa, mas como alguns jornalistas que pus um processo, sim, mas porque há limite, até a liberdade de expressão tem um limite. Todos nós somos livres, mas há regras. Não dá direito a nenhum jornalista ou a nenhuma pessoa na rua de fazer aquilo que quer. Há regras e elas têm que ser cumpridas. É só isso que eu peço, sejam contra mim ou a meu favor. Bom, eu achei legal a explicação do Abel, como ele se comportou na coletiva sobre o Belmonte. Todo mundo esperava que ele viesse e contra-atacasse. Não foi assim. O Abel, a entrevista foi muito longa, acompanhei ela na íntegra. O Abel, ele está se demonstrando que está procurando se corrigir. Acho que todos nós temos que nos corrigir, né? Ele foi suave com o Belmonte, não deixou uma definição se vai ou não processar fora do campo esportivo, pode ser que ele ainda processe o Belmonte ou não, e aí eles que se resolvam na justiça. O que você achou do Abel? Uma nova fase do Abel, o Abel tá entendendo como as coisas fluem, e isso é melhor para o Palmeiras, André? Ele faz questão de dizer, por exemplo, que ele só tomou um cartão amarelo esse ano, né? Até agora foram 12 jogos da primeira fase do Paulistão, a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, em 13 partidas ele tomou só um cartão amarelo. E ele se orgulha disso, ele realmente está tentando... Está em evolução. Ele está tentando... Todos nós estamos em processo de evolução, né? É isso aí. Não fez nada mais que obrigação. A obrigação do treinador não é tomar cartão amarelo.
é ele ficar na dele, não tomar cartão Mas nenhum. ele está evoluindo, Chico. Tá evoluindo para o quê? Ele não tem que evoluir, ele tem que ficar na dele, isso que ele tem que fazer. É isso que ele está fazendo. Não tem... O Tonhão da Fiel não ficou no banco hoje, está suspenso. É tal negócio, o cara gosta de pegar o celular dos outros, vamos supor. Ele fez o meia-culpa, se desculpou. Mas de repente ele para não pegar mais, ele deixa de pegar o celular dos outros, porque ele acha que o dele é mais legal. Ele está certo ou está errado? Ele está errado, porque pegava o celular dos outros. E ele foi punido por isso. Não, ele foi punido lá por atrás. isso, mas ele não veio dizer para mim, ó, só tomei um amarelo como se tivesse feito um gol de placa. Não, senhor. É a sua obrigação, o seu dever. O seu dever de não tomar cartão amarelo e dirigir seu clube. Ele falou, Chico, inclusive, na coletiva, a gente colocou alguns trechos, ele falou que pediu para a presidente Leila, entre aspas, até despedir o advogado, que não vai precisar mais defender ele lá nos tribunais. O Abel, hoje, é o que temos, algo que temos de muito bom hoje no futebol brasileiro, Michel? Como treinador em termos técnicos, sim. Ele prova isso com resultados, com títulos e com o elenco que ele tem já há algum tempo, que ele mantém de alto nível. Como você falou, já é 3 anos seguidos que o Palmeiras tem a melhor campanha no Campeonato Paulista. Como treinador, para mim, hoje sim, no Brasil ele é o melhor treinador em atividade. Com certeza, lógico, ele teve esses problemas dele aí de comportamento e tal. Enfim, e acho que na entrevista ele mostra... E ele, como ele falou, eu quis provar, estou mudando. Isso. Houve uma mudança. Mas eu também concordo com o que ele falou. Acho que não é. Ele lá atrás ele já poderia ter visto que algumas atitudes dele não estavam legal e não havia mudança e podia atrapalhar um pouco. Só que, lógico, os resultados fizeram com que isso ficasse um pouco de lado. Mas eu acho que ele hoje, na atualidade, com certeza, ele é o melhor treinador hoje no Brasil. Mas, Rafa, sabe o que faltou, cara? O Belmonte ligar pro cara, falar assim, ó, desculpa aí, errei. Ele deixa a brecha, eu entendo que ele deixa uma brecha na coletiva. Meu coração é o coração de mãe. Se ligasse pra ele, hoje ele estaria dando a entrevista. Não, foi ali com o Belmonte, esquece tudo. E ele fala na coletiva, Paulo, desculpa te interromper, ele fala na coletiva, porque a gente colocou um trecho, repito, a coletiva foi longa. Ele falou assim, ó, o calor do jogo propicia. É verdade que o dirigente não joga, não entra em campo. Quem entram ou entravam eram vocês. Mas o cara chega com a cabeça fervendo, né? Mas será que isso não pode acontecer após essa coletiva dele aí? Pode ser que aconteça. Então, mas por que Vamos não torcer para que isso antes? aconteça. É o que eu estou falando. O gestor bem preparado, por mais que o jogo esteja quente, jogador, depois ele tem que consertar. Ainda mais um dirigente. Sabe por que não aconteceu? Porque a dona Leila Pereira disse que o Belmonte seria a pessoa não grata. Persona não grata no Palmeiras. Ela que pôs fogo na briga. Que se tivesse deixado como estava, eles teriam se acertado sem dúvida nenhuma. Essa declaração do Abel, Miller, ela esfria um pouco a temperatura para uma suposta decisão de Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, ou quem sabe até uma semifinal ou não? Nada a ver. Uma coisa com a outra, né? Comentar a declaração de treinador, o cara falar do jogo. O jogo foi bom, o Palmeiras fez dois gols e está sobrando no campeonato. Então vamos mostrar o lance aí. Mostra o lance do pênalti, né? Foi aos 36 minutos. Da expulsão, né? A expulsão, melhor dizendo. A expulsão do Matheus Costa no lance com o Rony. Teve VAR também, não teve? Teve VAR também. Quer ver? Vamos ver. Foi justa? Foi lance para expulsão? Ó, Rony é lançado, o Matheus... Ele tenta puxar, até puxa a camisa do Rony, mas eu acho que o Rony não cai por isso. Depois coloca a mão na frente do Rony, ver se a gente vai ter outro ângulo. Aí o Klaus, não é o Klaus não, é outro árbitro, desculpe. Outro árbitro. Me fugiu o nome dele aqui. Aí agora vocês vão ver por outro lance. Ele dá vermelho direto, né, o Matheus Costa, vamos ver se... Olha lá, ó, tem uma mão, mas nada que pare o Rony. O Rony seguiu, aí vem essa mão. Isso é para expulsão, Miriam, já que você queria falar de jogo? Não, é o último homem, né? Mas você acha que foi falta? Aonde você achou falta? João Vitor Gobi entendeu como falta. Eu não vi. Pra mim não foi falta, nem no puxão. Olha, esse lance aí não foi nada.
Tá. Não foi nada. Isso. Mas como ele é o último homem e o árbitro deu a falta... Não, perfeito. Aí sim. Tudo bem, mas a questão é, se não foi falta, não deveria ter dado falta e não dar o cartão. Você não daria falta. Não. Essas faltas... Michel. Ô, Garrafa, você sabe muito bem. São falta de futebol brasileiro. É isso. Michel também. Também não. Segue lá pelota. Segue o jogo. Lá na Roma você não caía. Oi? Quando você jogava na Roma, quando jogava... mas daí nós estávamos na Itália. No Brasil dá pra cair. Tá vendo como é que é? É assim. Aí cada um usa só as armas que tem. Isso aí, Michel. A gente ali aí usa as Mas armas que você vê tem. jogadores que lá fora não reclamavam. Não. E aqui toda hora tá reclamando. Mas isso aqui no Com Brasil... arbitragem, tá uma coisa chata e feia. É surreal. Isso, a gente, por exemplo, a gente que jogou muito tempo fora e vem pra cá, cada coisa que você vê, cara, que você fala assim, porra, e isso é verdade mesmo, é mão pra cá e daqui, nego gesticulando e tal. Não, pô, nego, lá na Europa o nego cai no chão, vê segue que não lá, deu, segue o vai jogo. embora. Você não daria falta também, ou Não, daria? é por causa dessa diferença de arbitragens, entendeu? O jogador aqui no Brasil, ele é condicionado a cair. isso, tá. Ele cai porque ele sabe que o árbitro dá mesmo. O Rony, ele sente o puxão, ouve o puxão, né? E aí, num primeiro momento, ele tenta... Seguir. Eu vou seguir. Aí vem a mão na frente e falou, vou cair. Agora eu vou cair. E aí cai e o árbitro dá a falta. Ele deu, mas eu não dá daria. o cartão vermelho porque realmente era a chance clara de gol. Aí isso não se discute. A partir do momento, isso. como disse o Miller, a partir do momento que dá a falta, tá certo o cartão. Mas eu não vi falta no lance. Você viu falta, Chico? Não, nenhuma. Nenhuma. Né? Paulinho? Nem por cima, nem por baixo. Paulinho? Num outro ângulo, né? Quando você vê de trás, dá uma impressão que puxa e tal. Teve o puxão, isso é certeza. Eu tava lá na Arena Barueri, comentei o jogo. Mas o puxão não foi suficiente para parar, é um contato ali. Se for tá tudo que é puxão de camisa dentro da área, é pênalti toda hora, não tem jogo. Mas, ô André, tem uma coisa aí nesse lance aí que a gente tem que falar. Tinha a câmera atrás do gol. Tinha, tá vendo? Se tivesse contra o São Paulo, talvez o São Paulo hoje estivesse fora da... Garrafa, eu tava assistindo o jogo da Juventus, campeonato italiano, dei risada. E foi um lance assim, pra mim foi pênalti. O árbitro mandou seguir o jogo, aí saiu a bola, assim, depois, questão de segundos do Galvão, o jogador. Um jogador do time adversário foi no árbitro e fez assim pra ele, o VAR. Ele disse assim, não vou no VAR, não foi nada. Pronto. Não, tem campeonato europeu, o Rony tomava cartão, tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Na verdade, essa semana a gente teve um jogo seguido do outro que foi muito simbólico. No jogo Botafogo e Red Bull Bragantino, apitado por um árbitro uruguaio, o árbitro não deu moral para os jogadores, deu poucas faltas, deu poucos cartões, controlou o jogo. Aí no dia seguinte teve Vasco e Água Santa, pela Copa do Brasil. Meu Deus do céu. Foi um horror. O jogo teve 18 minutos de acréscimos, 17 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos. Agora, o Isso é Abel, horrível. ele estava suave com o Belmonte, mas quando o assunto foi não jogar a próxima fase, talvez não jogue no Campeonato Paulista no Allianz, ele disse que o Palmeiras não se sente em casa e não joga em casa quando joga na Arena Barueri, o estádio da Tia Leila. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras já projetando a próxima fase contra a Ponte Preta. O Palmeiras mandante jogando em Barueri vai perder a dinâmica, a atmosfera do Allianz, né, Abel? Tá certo, então saiu, estamos aqui sem áudio, mas o Abel reclama exatamente isso, tá? Tivemos um probleminha técnico aqui, ele fala que o Palmeiras não se sente em casa. É uma perda muito grande, porque a torcida do Palmeiras ela tem dificuldade para chegar lá, a estação de trem é longe, né? Locomoção de transporte público também não é ideal. Quando você tem pedágio, para você ir a Barueri, você tem que fazer o retorno e voltar. E a torcida do Palmeiras não tem respondido muito. É claro que na fase final vai pegar a Ponte Preta, mas é uma perda mas muito... mesmo assim, né, Garrafa, se tivesse jogando em casa, é uma perda o público grande. Seria outro. É outra coisa. O público tem seria razão, outro. Abel, Então, nesse quesito. Tem razão. Jogando em casa, dentro do seu torcedor, e ele gosta dali, né? Ele fala, ele até brinca, né? Minha cadeira, eu sei que eu faço, o gramadinho. Então, isso pode facilitar os rivais, Michel, no aspecto que o Palmeiras é o favorito. Não, pode ajudar. Lógico, não tira o favoritismo do Palmeiras. Mas, pô, eu tive a oportunidade de jogar no Allianz pelo Palmeiras e também na Arena Barueri, muda muito, a diferença ela é grande. Com certeza, você jogar no seu estádio, aquela pressão cheio, toda, caldeirão. Muda um pouco. Vai jogar na Neoquímica Arena. Vai jogar na Neoquímica. O Corinthians não vai jogar mesmo, o que é um belo de um estádio.
Qual é o melhor estádio hoje do futebol brasileiro? Ou do futebol mundial? Neoquímica Arena. Então vai jogar lá. Acabou, não tem A problema gente já nenhum. vai falar do seu Corinthians. Tá tudo certo. Eu entendo a sua dor. Vai jogar lá. O senhor está eliminado do campeonato, o senhor quer de alguma forma... Não, eu quero ajudar o Palmeiras. Ele precisa de um campo bom para jogar. Tá bom. O futebol do Palmeiras aparece quando você tem aquele gramado bonitinho, lisinho. E às vezes legalzinho. tem gramado, mas não tem futebol. É um problema, Chico. Mas a gente vai falar do mas é que Corinthians tá, aí. mas o Palmeiras tem futebol. Então vai jogar no melhor gramado do mundo, que é o do Allianz Quase caiu no contrapé. Miller, perde o Palmeiras, né? O Abel tem razão. Melhor campo, discordo do time. Melhor campo pra mim é o do Morumbi, disparado. E é grama, né? É, exatamente. Grama. Aí eu tô com o Miller. O Palmeiras, o Abel tá com toda a razão, né? Jogar no Allianz Parque, aquela grama que o time já está acostumado, em que o jogo do Palmeiras fica muito rápido. Jogo rápido, né? O Abel tá certo. Esse, na verdade, é o maior absurdo que está acontecendo no ano no Palmeiras. É uma pena que se fala muito pouco sobre isso. Mas o Palmeiras, ele não pode ficar tanto tempo fora da sua casa. Isso é um absurdo. Não há nada que justifique isso. Não se fala muito porque tá ganhando, né? Então, mas Se na tivesse hora com que... resultados negativos aí... Isso, na hora que tomar... Porque, gente, é falta de vontade política. Falta de vontade política de quem está na direção do clube e de quem está na direção da construtora. Isso dá um programa. Aliás, o Salazar está na ponta da linha para falar do Corinthians. Vamos dar uma passada rápida, rapaziada, rápida no chaveamento, que foi prometido para a gente falar do Corinthians, que está fervendo. O Corinthians tem decisão na próxima quinta-feira contra o São Bernardo. Vamos fazer o chaveamento, Chile? Vamos colocar então aqui, rapidamente no pique, gente, para a gente entrar em Corinthians. Então vamos lá. Palmeiras e Ponte Preta. Marina? Palmeiras. Miller? Palmeiras. Michel? Palmeiras. Chico? Ponte Preta. De novo, Chico? Ponte Preta. Tá bom. Paulo? Palmeiras. Palmeiras. Então Palmeiras avança e aqui a gente vai fazer uma simulação como se todo mundo passasse com vitória, porque tem outras possibilidades. Então, agora o próximo confronto, que o Chile vai colocar aqui. Red Bull e Inter de Limeira. Paulo, quem passa? Red Bull. Bragantino passa em relação a Inter. Tá aqui. Bragantino e Inter. Bragantino, Bull. Chico? Red Bull. Bragantino. Michel? Bragantino. Miller? Bragantino. Marina? Também. Garrafa também Bragantino. Avança o Bragantino. Vamos de Santos e Portuguesa, Chile, na sequência, enquanto você faz a mudança? Santos e Portuguesa, eu começo com Marina. Santos também. A gente já tinha falado, né, gente? É unanimidade aqui é Santos, é isso, né? Com todo o respeito do mundo, a nossa gloriosa Lusa, que pode ser surpresa, vai que... É um jogo só, é mata, né? É mata. Então o Santos avançando naquela outra ponta lá. Vamos lá, Chile fazendo a modificação aqui e a gente vai para o outro confronto. Todo mundo vencendo. Todo mundo vencendo, porque senão a gente vai ficar maluco aqui. Porque se tiver alguém passar com empate, pode inverter na próxima fase. Tem aqui Chile. Tá lá, então Santos passando pela Portuguesa, todo mundo com vitória. Temos uma semifinal. Palmeiras e Bragantino, Santos, São Paulo e Novo Horizontino, que todos falaram que é o mais difícil. Eu começo com Chico Lang. Quem passa, São Paulo ou Novo Horizontino? Novo Horizontino. Chico, São Paulo ou Novo Horizontino? Novo Horizontino. Tá, tentei, Paulo. Quem passa, Paulo? São Paulo ou Novo Horizontino? Novo Horizontino. Que é isso? Miller. A ala ali é corintiana. Tá certo, eu não tinha pensado nisso. Vamos lá, Miller. Apesar do time na dificuldade que vai ser, mas o tricolor passa. Marina? Também acho que São Paulo vai passar. Pra mim também São Paulo com dificuldade. A ala corintiana não é... E aqui é a ala São Paulino. O meu Londrino tomou de 6. Paulo Sérgio, o senhor já deu seu voto. Michel, tricolor passa. São Paulo também. Galvão? Novo Horizontino. Aí, Galvão. Olha, foi 4-3, hein, pro São Paulo. Quase, mas eu acho que a bancada representa o que é o jogo. Vai ser um jogo equilibrado, mas deu 4 um pouco daquilo que a gente estava falando, É isso, né? deu que é o jogo mais 4-3. difícil. Então, se todo mundo vencer, passar vencendo, nós teremos nas semifinais, então, o Bragantino E Palmeiras. contra o Palmeiras. Paulo Sérgio, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras. Chico. Bragantino. Chico. Bragantino. Eu não ouvi direito, desculpa. Galvão. Palmeiras sempre tem esse confronto, aliás. Que coisa, né? Normalmente dá isso. Michel. Palmeiras também. Palmeiras, Miller. Palmeiras. Marina. Também. Também Palmeiras. Do outro lado, então, enquanto o Chile muda, São Paulo e Santos. Na Vila. Na Vila. Todo mundo vencer na Vila. É na Vila ou na Neoquímica Arena, de repente por causa de grande, não sabe, mas estamos projetando só. Então, vamos imaginar na Vila. Galvão, São Paulo e Santos. Santos. Santos? Michel Bastos.
Eu vou ser bem sincero, vendo pelo Campeonato Paulista que vem fazendo o Santos e o São Paulo... Avaliando hoje, né? Santos. Com dor no coração, Santos, isso, né? Muita dor no coração. A sua expressão já deu para entender. Vou deixar o jogador por último. Chico Lang, São Paulo e Santos, não tem muito pra onde fugir aí. Santos. Foi pela... Paulo Sérgio, Santos e São Paulo. Um clássico desse, o São Paulo sempre joga diferente. É um jogo... Tem isso. Então eu sou o São Paulo. Então nós temos aqui, peraí, Santos, São Paulo... Desculpa. Santos. 2 Santos, 3 Santos e 1 São Paulo, por enquanto. Não, um São Paulo. Foi um São Paulo, 3 Santos e 1 São Paulo. Então eu já vou colocar o São Paulo, eu vou de São Paulo. Minha mãe ligou aqui e falou, vota no São Paulo, vou aceitar. Tá. Miller? Olha, o Sansão clássico no Morumbi, o São Paulo teve muita dificuldade porque o Santos jogou bem. Mas o Tricolor lá na Vila sempre se dá bem. O Tricolor passa. Empatou 3-3, a Marina desempata. Marina, São Paulo ou Santos, jogo na Vila, quem vai disputar o título com o Palmeiras, imaginando que todo mundo está ganhando, que ninguém passou com pênalti, porque a coisa pode mudar. Se o São Paulo jogar como hoje no segundo tempo e o Santos tiver o Juliano de volta, que é previsto que tenha, né, para a fase final, Santos. Então passa Santos e Palmeiras. Aqui na nossa bancada, você em casa faz sua simulação. Com a esposa, com seu filho, com o vizinho, liga lá, manda um zap e tal. Deu Santos e Palmeiras. Eu falei com dor no coração? Que eu sempre fui bom de bolão. Eu falei, é sério, rapaz! Ó, eu falei ano passado num podcast que o São Paulo ia ser campeão da Copa do Brasil e riram da minha cara. Rapaz, vamos anotar, vamos aí deixar gravado aí. Aí eu fui lá e repostei esse vídeo eu falando isso. E quem então, será? Por isso que eu falei com dor no coração. E quem será nessa final? Palmeiras ou Santos? 2 jogos, aí já são 2 jogos, o Palmeiras decidindo em Barueri, dificilmente no Allianz. Palmeiras e Santos, Michel, campeão. Aí onde é a final? O Palmeiras decide em casa, ou no Allianz, são 2 jogos, né? Ou no Allianz, vai ter um jogo na Vila e um jogo difícil. em Barueri. Eu vou de Santos, depois vocês... O rei do bolão, anota aí, Santos, Marina. Palmeiras. Palmeiras, Miller. Se for essa final, Palmeiras. Se for essa final, Palmeiras. Galvão. Palmeiras. Palmeiras. Chico. Santos. Chico. Santos. Pensei que você fosse falar Palmeiras. Paulo. Palmeiras. Palmeiras, eu também vou de Palmeiras. Você em casa faz a sua projeção, é claro, é tudo projeção. Aqui ninguém tem bola de cristal. O Salazar esteve lá em Barueri. E o Corinthians está fervendo, eliminado do Campeonato Paulista. Quinta tem decisão da Copa do Brasil. E Duílio Monteiro Alves falou. E o Paulo Sérgio conversou com o presidente do Corinthians. Então, rola aí, Salazar. Corinthians 0, Água Santa 0. A despedida do Corinthians no Campeonato Paulista foi tão melancólica quanto a campanha do time no torneio. Contra o Água Santa em São Bernardo, o Timão teve o auxiliar Bruno Lazzaroni no lugar do suspenso Antônio Oliveira. Em campo, muitos reservas e jovens promessas da base. Afinal, Palácios, Fausto e Coronado estão no DM. Gustavo Henrique suspenso. E o técnico português ainda resolveu nem relacionar Cássio, Fagner, Ranielli, Maicon e Yuri Alberto. O resultado disso foi uma superioridade clara do time de Diadema, que só não abriu o placar no primeiro tempo porque Bruno Xavier não estava com a pontaria em dia. E quando a bola ia entrar, Hugo salvou o Timão em cima da linha. Para piorar, Rian recebeu 2 cartões amarelos antes do intervalo e deixou o Corinthians com um jogador a menos. Aí já viu, né? O segundo tempo foi na mesma linha, com o Água Santa em cima e o Corinthians se segurando. No fim, o 0-0 resumiu bem a campanha de Corinthians e Água Santa, ambos eliminados ainda na primeira fase desse Paulistão. Agora o Corinthians direciona sua preocupação para a Copa do Brasil. Na quinta-feira que vem o Timão voltará a campo, aqui, de novo no estádio 1º de maio, mas dessa vez para encarar o São Bernardo em jogo único e que um eventual empate leva a definição da vaga para os pênaltis. E o Corinthians entrou com uma equipe totalmente mesclada e até o técnico, o Antônio Oliveira, não esteve no banco, estava suspenso, e o Bruno Lazzaroni, que é o filho do Sebastião Lazzaroni, de forma interina, comandou o time e falou o porquê da decisão da comissão técnica de preservar os jogadores já olhando o jogo da próxima quinta-feira. Pois não? Foi uma decisão nossa, uma oportunidade para os outros atletas que estão
treinando ao longo desse período que ela está conosco, oportunizá-los no contexto de jogo, um jogo difícil, porque o adversário ainda tinha pretensões na competição. E agora, a partir de agora, o foco total passa a ser na quinta-feira. Hoje a gente já conseguiu, no treino da manhã, já passar algumas informações com o Antônio. E aí a gente vai com foco total na quinta-feira com uma decisão pra gente. Quanto à expulsão, eu particularmente achei que foi injusta. Primeiramente, eu considerei falta em cima do Rian. E depois até questiono um pouquinho se houve falta realmente para cartão amarelo no segundo lance. Paulo, Chico, bancada, o São Bernardo ficou em terceiro lugar no grupo do São Paulo, veio até a última rodada brigando, é o time do Zanardi, que era para ser o técnico do Corinthians, não fosse o regulamento do Campeonato Paulista, de que não permitir um técnico dirigir duas equipes dentro da competição. O São Bernardo ficou com 21 pontos contra 22 do Novo Horizontino, que se classificou, e 22 do São Paulo. Acertada a decisão da comissão técnica, vocês entendem que foi acertada a decisão de preservar, o Cássio não jogou Ranieri, não jogou Yuri, preservou o time para a próxima quinta-feira, mesmo tendo uma semana cheia para treinar? Foi certo, sim. Porque o time que jogou hoje, jogou bem, não jogou mal não, principalmente no segundo tempo. O Corinthians ficou sem o Ilan, né? O Rian. O Rian, que foi logo expulso, né? Mas o time não jogou mal. E com destaque para o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel... Pegou tudo e mais um pouco. Pegou tudo e mais um pouco. Porque a semana passada o senhor deu aquela... Chicão? Semana passada o Chicão criticou. Não, eu sou justo. Ele falhou contra a Ponte Preta, mas hoje ele fez defesas milagrosas. Hoje ele fez defesa milagrosa. Foi fundamental, é um belo goleiro. Estava ligado no jogo, sabe? Estava saindo com a bola conscientemente, fez vários lançamentos de braço, jogando com a mão. Quer dizer, geralmente o jogador sai batendo como se fosse um tiro de meta, né? Para pegar a equipe no contra-ataque. Mas ele não, ele vai com a mão. Tal é a força dele, a habilidade que ele tem, né? Na ausência do Cássio, né, Paulo? O Corinthians está bem servido. É aquele negócio, né, cara? Tudo é ritmo de jogo. Então, quanto tempo fazia que o Carlos Miguel não jogava? Não tinha 90 minutos de jogo. Até porque o Cássio não dá espaço. Mas deu azar, né? Deu azar. Então, eu particularmente, naquele jogo, falei que ele não falhou. Mas, foi unânime aqui falar que ele falhou. Então, eu fiquei muito feliz aí com a atuação dele e também do Bidon. Garoto de 19 anos. No meio-campo ali, com uma personalidade, virando, driblando, com um jogador a menos. Então, esse jogo foi um jogo onde o Antônio começou a observar esses jogadores que ele pode contar. Sim. Né? Nós estamos falando de uma equipe também, gente, que teve 15 mudanças aí. 15 jogadores novos. Sub-20. Jogadores do departamento médico, Palácio, Coronado também. Muitos saíram. O Cifute teve que fazer um trabalho aí de contratações. Foi muito difícil esse início de ano aí. Mudança de treinador. Mudança de treinador, de esquema tático, que na realidade, quando estava o Mano, não tinha esquema tático nenhum. Todo mundo corria para um lado, o outro. Hoje não, até a garotada nesse jogo, com um jogador a menos, você viu o Corinthians posicionado. E na quinta-feira o Corinthians... Quase no finalzinho sai o gol do Corinthians. Enfim, o jogo contra o Água Santa é mais uma preparação no sentido de preservar jogadores, observar novos jogadores para a decisão de quinta-feira. E na decisão de quinta-feira, o Antônio Oliveira, que eu chamo carinhosamente de Tunhão da Fiel, que é o Corinthians, né? Tonhão da Fiel, ele chegando no clube. Tem os números do Antônio Oliveira aqui pra gente, o Chile? Porque eu isento completamente o Antônio Oliveira... Da eliminação. Da eliminação. Evidente. Ele, inclusive, tirou o Corinthians da briga do rebaixamento. Olha os números do Antônio Oliveira desde que ele chegou no Corinthians. Parece que faz um ano. Joga todo dia, né, Michel? São 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, uma única derrota, aproveitamento de 66,66%. Já eliminou o Cianorte na Copa do Brasil e agora tem o São Bernardo. E nós temos 2 lances do Antônio Oliveira essa semana, e isso é legal, a opinião dos ex-jogadores, até dos jornalistas, porque que para mim é emblemática, né? Vamos ver o Maicon, que teve proposta para ir para o Flamengo. O Maicon teve uma conversa com o Antônio Oliveira e depois dessa conversa optou em ficar no Corinthians. E olha só, o Antônio Oliveira, o clima dele com os jogadores. Ele vai lá e mostra para a imprensa, se puder voltar de novo, ele mostra, vai ficar aqui, ó. Olha, depois ele vai dar um abraço no Yuri Alberto, que estava totalmente desacreditado. Olha lá, vai no Corinthians, ó.
Isso tem peso, né, Michel? Isso é importante. Eu acho que Sim. isso a gente fala que é psicologia, é uma psicologia de grupo. Eu acho que o treinador ele tem que ter isso. Eu, pelo menos, eu acho. Até porque ele faz escolhas e muitas das vezes, como agora, eu acho que legal, você vai jogar uma partida que ela, sinceramente, pro Corinthians não valia nada. Então você tem um jogo importante na quinta-feira, você preserva os atletas e dá oportunidade para aqueles que não estão jogando para ganhar ritmo. Então isso é legal. E essa... Não, até porque, né, Michel, é um treinador que está chegando agora. Sim. Não conhece esses jogadores. Então ele tem, e ele precisa dar oportunidade de mostrar para esses jogadores, ó, tô observando, tô vendo. Então isso é importante. Galvão, e ele teve decisão, participação na decisão, claro, foi do jogador, da família e tal, mas ele conversou com o Michael, e o Michael vinha jogando de volante de primeiro, fazendo saída de bola. Ele disse isso, inclusive, na última coletiva do jogo dele, onde ele fez o gol, inclusive. Ele jogava lá atrás, com a chegada do Antônio Oliveira, ele coloca o Michael como segundo, um homem mais à frente, que pisa na área, e isso é fundamental, a confiança do jogador. O clima leve, né Galvão? O Antônio Oliveira, indiscutivelmente, melhorou o ambiente, melhorou a equipe do Corinthians. O Corinthians hoje parece um time mais forte, você vê. Uma derrota. A derrota foi um jogo que o Corinthians foi muito melhor, né, contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Isso acontece, né? Uma bola que entra e você não consegue empatar o jogo. Agora, só que a gente precisa lembrar que o adversário quinta-feira é duríssimo. É duríssimo. O jogo São Bernardo e Corinthians quinta-feira é muito parecido com o jogo São Paulo e Novo Horizontino. Aí que tá o pensamento do treinador de poupar os jogadores. Porque ele sabe que o jogo é difícil. Ele sabe que é uma decisão difícil. E tinha muita gente machucada. E ele tá atento a tudo. Por falar em gente machucada, a gente mostrou a imagem dele com o Michael. Mostra a imagem dele com o Paulinho. Olha o que ele faz com o Paulinho. Lá no clima de descontração, de brincadeira, quer ver? A gente vai ver, né? Primeiro ele mostra lá o Michael e depois ele faz com o Paulinho. O Chile vai colocar, aí ó, ele meio que benze o Paulinho, né? Ele benze o Paulinho. Melhora. Ó, olha lá. Pai, nosso Filho, Espírito Santo, amém. Tá. Vocês que são ex-jogador, Mileiro, esse ambiente leve, é claro que o futebol é jogado, né, dentro de campo, são os jogadores que entram em campo, a gente sabe disso, mas você tem que ter um bom ambiente. A informação que eu tenho é que lá no Corinthians, com o Mano, ninguém se falava, era todo mundo calado. Você percebe, tanto na imagem com o Maicon, e com o Paulinho que tá voltando agora, um cara que representa um cara gigantesco no Corinthians, né, Miller? Sem dúvida nenhuma. O jogador, né, a boleirada, eles percebem assim em questão de dias, né, jogador? Sim. Que o treinador é parceiro. Esse tipo de... Tinha vários treinadores assim no passado que eu peguei, que eles não eram muito bons assim de estratégia, nada. Mas só que eles eram amigos do jogador. Sim. Pô, o Lazzaroni, pô. Todo mundo amava o Lazzaroni, os jogadores. Amavam o Lazzaroni, por quê? Ele era amigo do jogador. Papai Joel. Papai Joel, quer dizer, podia citar um monte aqui. Então, o Antônio Oliveira é o tipo desse treinador. Paizão, amigo, essa resenha. O jogador gosta disso. Por isso que o time, quando pega um treinador assim, corre pro treinador. Ô, Garrafa, teve uma situação há 2 semanas atrás que eu fui lá no CT do Joaquim Grava. E aí o Antônio Oliveira estava dando treino ali para os jogadores, acabou o treino, ele sentou ali no banco, o Paulinho estava no campo ao lado, sentou do lado do Paulinho e começou a conversar com o Paulinho. Resenha. Então isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Demais. Diga, Michel. Não, eu não vou citar, mas já trabalhei com um treinador ruim, tecnicamente, mas que tinha o grupo na mão, sabia que tinha um elenco forte. E fez com que tornou o time ganhador e ele acabou ganhando também. Lógico, se você... O repórter não perde a pergunta, que clube foi esse? Onde foi isso? Aonde foi isso? Aonde foi isso? No Lyon. No Lyon? Você não foi desanimado, ele não foi convincente no Lyon, hein? Não, teve um outro também. Em que time? No São Paulo. Produção, vamos levantar os técnicos. Mas não ganhou. Mas era bom, mas no São Paulo não ganhou, mas montou um puta time. E o time era muito... Qual é o nome deles? Me fugiu agora aqui. Mas não tem problema, o cara era bom de ambiente. Quem que era bom de ambiente lá no São Paulo? Porque não ganhar título faz parte. Você fala treinador? Esse treinador do São Paulo que era bom de ambiente lá.
Você tá elogiando ele, não é crítica não, pô. Não posso falar. Produção, vamos Mas não, ele sabe, se estiver me vendo, ele sabe. Bom de ambiente. Você imagina quem é, Galvão? Eu imagino. É que eu comecei falando que é ruim pra caralho, mas não era ruim pra caralho. Não é isso. A gente mas tem técnico que é ruim pra... Tecnicamente... mas... é isso aí, vamos lá, Michel. Eu vou falar. Vambora. Eu peguei o Muricy. Eu sabia que era o Muricy. Eu peguei o Muricy já no final, tá? Cara, eu fiz uma antes de entrar no programa aqui, fizeram na nossa rede social. 11 lá e tal, e eu botei o Muricy como meu melhor treinador com quem eu trabalhei. Por quê? Porque, cara, o Muricy, o que eu vi em 2 anos ali do Muricy, eu queria que todos os treinadores com quem eu trabalhei tivesse aquela característica dele de gerenciar grupo. A gente ia jogar na quarta a Libertadores, treinava na segunda a mesma coisa, na terça a mesma coisa, e ia jogar na quarta. E era assim o tempo inteiro. O Muricy não montava um treino baseado na equipe que ele vai jogar ele fazia na segunda a mesma coisa, na terça a mesma coisa, na quarta ia pro jogo e na quinta... E ganhava a confiança da mulherada. E, cara, só que ele tinha o grupo na mão, velho. Tipo, eu nunca vou esquecer que teve um dia... A gente viajando pra cima e pra baixo e tal, a gente não aguentava mais. E a gente chegou pra treinar e começamos a dar o trotinho. Que ele me engana que eu gosto, Dar o trotinho. Ele olhou assim, viu o trote, falou todo mundo morto. Chegou pra nós e falou assim, ó, todo mundo pra casa, não vamos concentrar. Mas se amanhã perder, na 3 roça. dias preso aqui. Vamos lá, 4-0, vamos embora e já era. Isso é futebol, gente, isso é futebol. Tem que ter sensibilidade. Não é, né, Galvão? Só que assim, eu acho que, lógico, se o treinador tem os dois, tecnicamente ele é muito bom e tem uma psicologia de grupo forte, porra, mas pra mim hoje muito mais vale esse gerenciar grupo do que a parte técnica, ela é importante. Pra gente não mudar o foco. O Galvão levantou a lebre que o jogo do Corinthians é muito complicado com o São Bernardo. Eu tenho o Salazar na ponta da linha pra falar sobre o Duílio Monteiro Alves que apareceu. Miller, Corinthians e São Bernardo. Corinthians corre risco de ficar fora e quem avança na próxima fase da Copa do Brasil no mata Corinthians e São Bernardo no 1º de maio, quinta-feira. Como já foi dito aqui, né? A dificuldade será grande, até porque é decisão, né? Sempre a dificuldade ela aumenta. Corinthians tem mais time que o São Bernardo? Tem, mas o time do São Bernardo é um time bem treinado, um time também organizado como no Mineiro, São Bernardo ganhou do Corinthians no Campeonato Paulista esse ano. Isso. 1-0 lá. Lá em São Bernardo. Então, quer dizer, a dificuldade será grande. Porém, eu acho que o Corinthians passa. Passa o Corinthians. Michel, passa Corinthians ou São Bernardo? É difícil. Claro. Como ele falou, é bem difícil. Cara, eu vou desapontar meus amigos corintianos. Eu não gosto desse time do Corinthians, cara. Nem um pouco. Mas eu acho que dá Corinthians. Mas eu não gosto desse time do Corinthians. Não gosta desse time ou do Corinthians como um todo? Não do Corinthians como um todo. É o time que foi montado? Eu não gosto do coletivo do Corinthians, do time do Corinthians. Entendi. Está passando por um processo de mudança esse Corinthians. Sim. Você acha que dá São Bernardo, então? Não. Acho que dá Corinthians, mesmo assim, acho que dá Corinthians. Eu só queria falar que eu acho que por ser o Corinthians, eu não me agrada. Gente, já vamos pôr o Michel para vir em outros programas. Isso aqui é uma metralhadora. Eu tô adorando o Michel aqui. Convidados desses que a gente vai entregando. Não é. É isso aí, tá certo. É assim, legal. Galvão, diga, Galvão. Esse jogo aí o São Bernardo ganhou com um jogador a menos, né? Desde os 10 minutos do primeiro tempo. Mas ali era mano. Era humano. Esse jogo tá correndo todo errado. Esse jogo, Paulo, tá com uma cara de que vai ser o jogo da consagração do Cássio. Tá todo mundo falando tanto do Cássio. Vai pros pênaltis, o Corinthians classifica nos pênaltis. Quer matar Paulo Sérgio? Classifica nos pênaltis. Chicão, o Corinthians passa no tempo normal? Não vou nem perguntar se eu passa. quero apoiar o Michel, porque eu também não gosto desse time do Corinthians. Atualmente. Obrigado. Tá faltando entrosamento, tá faltando uma porção de coisa nesse time. Porém... Muita coisa. Mas eu acho que passa o Corinthians. Placar? Corinthians no tempo normal, 2-0. Pensei que ia meter um 7-0. Paulinho, Corinthians passa, apesar desse momento de reformulação e tudo. Entrosamento você não pode exigir, num curto espaço de tempo, esse entrosamento que todo mundo quer. Agora, você começa a individualizar os jogadores, você vai ver que o Corinthians hoje, tem jogadores importantes ali. Você vê o Garro, você vê o Ranieri, você vê o Félix Torres, o Fagner novamente. A evolução do Fagner, o Maicon, recuperou o Yuri Alberto. São jogadores que. O Pedro Raul.
Pedro Raul. Então, tá vendo? Você já tá começando a mudar. Então, eu vejo esse Corinthians bem diferente daquilo que nós estávamos vendo. E esse jogo contra o São Bernardo aí, que como o próprio Galvão falou, que com um jogador mesmo, esse Corinthians aí esquece esse Corinthians que jogou contra o São Bernardo. E esse que tá é outro. Agora, então, gente, ganha. o jogo é quinta-feira. Eu também entendo que, por esse astral, pelo momento, pelo aproveitamento, pelos números do Antônio Oliveira, é um novo Corinthians. O Paulista tem que ficar para trás. O Corinthians, até pelo elenco que tem e pelo que o Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, está fazendo, o Corinthians deva passar. Essa é a minha opinião. Agora, o Corinthians parece que está em processo eleitoral. A gente está falando aqui do jogo de quinta-feira e tal. E hoje o Duílio veio nas redes sociais, porque está sendo acusado de muita coisa e tal, aquele processo político, parte da imprensa falando alguma coisa. Ele saiu para desmentir muita gente e o Thiago Salazar, que acompanha o Corinthians, sabe tudo do Corinthians, nos faz um resumo do que o presidente Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, declarou hoje em redes sociais. Fala pessoal, bom, como vocês viram, o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, soltou uma nota oficial neste domingo para se defender de algumas acusações. Entre assuntos chamados ali pelo Duílio, vamos falar aqui, por exemplo, sobre os empresários Carlos Leite e André Cury que acionaram, executaram suas dívidas na justiça junto ao Corinthians. O Duílio chama isso de inabilidade da atual gestão. Eu apurei aqui que André Cury e Carlos Leite ficaram muito incomodados com a diretoria atual do Corinthians por não terem sido procurados para conversar sobre o acordo que o Corinthians tem de pagamento com eles e ao passo que foram ao mercado comprar aí, comprometer cerca de 130 milhões de reais em reforços para esse primeiro semestre do Corinthians. Então foi para o mercado, comprometeu ali 130 milhões, não procurou os empresários foram lá, executaram essa dívida e o Duílio chama isso de falta de habilidade de Augusto Melo. Tá aí o primeiro caso, a primeira polêmica. O segundo caso vai falar sobre Matias Rojas. A situação é a seguinte, o Duílio admite que o Corinthians tinha sim uma pendência financeira com o Rojas ali entre novembro e dezembro. O problema é o seguinte, na novação do acordo já feita pelo Augusto Melo, foi inserida uma cláusula de que o Matias Rojas poderia ir embora caso o Corinthians atrasasse qualquer pagamento a mais. Pois bem, assim que o Corinthians atrasou um pagamento deste acordo, o Rojas pegou as malas, fez valer essa cláusula e foi embora. E o Duílio questiona a atual diretoria por ter aceitado esta cláusula. E apurando, conversando com a nova gestão aqui, eu percebi que eles dizem terem aceitado esta cláusula por causa da fama de mal pagador que o Corinthians ganhou pelas últimas gestões. Então, segundo as pessoas próximas ao Augusto Melo, foi essa fama que fez com que o Augusto topasse essa cláusula no contrato de Rojas ou outras multas de outros jogadores por aí. Pois bem, parece que o Corinthians continua em período eleitoral, não é mesmo? Passo a bola para vocês discutirem. Bom programa a todos. Legal, legal. Obrigado, Salazar. Bom descanso a você. No início do programa eu disse que a CNN iria liberar as imagens do Duílio, que entrou hoje lá no programa do Benja. Abração pro Benja, para toda a rapaziada lá do programa da CNN. A CNN nos liberou as imagens, mas tecnicamente não conseguiu enviar as imagens, foi a alegação deles. Amanhã no Gazeta Esportiva nós vamos ter alguns trechos aí do Duílio, respondendo lá no programa da CNN ao Benja. A gente tentou contato com o presidente do Corinthians para que ele respondesse. Não é o Garrafa que falou, não é o Paulo, não é o Chico, não é o Galvão, nem o Michel Miller. Quem disse foi o ex-presidente do Corinthians. E aí o Paulo Sérgio conseguiu conversar com o Augusto Melo hoje e foi cobrado presidente. Presidente, o senhor vai se manifestar, o senhor vai falar? O Duílio disse que há uma inabilidade do Corinthians, no sentido de não acertar pagamento com os empresários e contratando muito jogador, gastando uma grana, e que também o Matias Rojas, o senhor colocou uma cláusula lá que se o Corinthians não pagasse nesse acordo, esse novo acordo com ele, ele poderia ir embora. O que o Augusto Melo falou para você, Paulo? Bom, na realidade, essa questão do Duílio não precisava nem vir nesse momento. Não precisava nem vir nesse momento, sendo que o Corinthians tem um jogo aí muito importante uma decisão, na quinta-feira. Uma decisão de campeonato. Então, conversando com o Augusto, ele falou, Paulo, eu não quero falar, não vou me pronunciar até depois do jogo. Após o jogo, nós vamos trazer todos os papéis, as documentações, para provar aquilo. Então vai ter resposta do Melo. Vai ter resposta do presidente Augusto depois do jogo, porque eles querem concentrar
para esse próximo jogo de quinta-feira. Chico, esse problema extracampo, acabaram as eleições, mas oposição e situação ficam ainda falando, né? A oposição agora se manifestou através do Duílio. Isso é ruim, prejudicial para o Corinthians, que tem uma decisão na quinta-feira e acertada a decisão do Melo de não se pronunciar nesse momento? Importa tudo menos o Corinthians, né? É isso aí. Essa é a grande verdade. Né? Eu fico triste, porque eu, como jornalista e como corintiano, não escondi ninguém, gostaria de ver o clube começando a se unir e não ter essas cisões que não levam absolutamente a nada. A nada. O Galvão, para você, esse extracampo prejudica o time, não? Não, acho que não chega a prejudicar o time dentro de campo, porque o trabalho ali está sendo bem feito pelo Antônio Oliveira, né, com os jogadores, mas realmente traz um ambiente pesado, né, e uma negatividade que não desnecessário. Não ajuda. Absolutamente desnecessário, não ajuda. O gol mais bonito está vindo aí, Michel. Boleirada não se envolve nisso? Nem deve. Não bate, né, Miller? Não bate lá no vestiário. Não. Então, isso é uma boa notícia para a torcida do Corinthians. Marina, último presente da noite. Bora então falar dos dois últimos então, presentes. Então o Romero continua aqui. vencendo, hein, gente? O Romero continua. A luva profissional da Poker vai para o Devair Nery de Oliveira e o kit da São Silvestre para o João Antônio Correia Guedes. A gente vai entrar em contato com vocês. E a enquete deu São Paulo, Novo Horizontino, o jogo mais difícil. Beleza. Michel, muito obrigado. Volte mais vezes. Galvão, um beijo no coração. Chicão, Paulinho, Miller. Obrigado você em casa. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Valeu, tchau.